Olá, gente. Estamos no segundo episódio do nosso podcast. O tema de hoje é do lead ao fechamento, o poder da colaboração entre marketing digital e vendas. E para hoje, nós trouxemos aqui o Rudy Kiel, que é sócio e diretor executivo da Fresh Lab, e o Felipe Macanhão, que é o CEO da Motiva Trainer, que desenvolve treinamentos com equipes comerciais para aumentar o potencial de venda dessas empresas. Só uma coisa, me falaram que eu vim aqui para brigar, na verdade, não me falaram em poder colaborativo. Não, Achei que ia ser a guerra entre o marketing e as vendas aqui que a gente ia fazer. Se apresente, por favor. Bom, sou o Rudy, como o Gui falou aí, um dos sócios da Fresh. É um prazer novamente estar aqui em mais um episódio aí do Fresh Talks, dessa vez com a nossa ilustre presença aí do grande Felipe assim Macanhão. Você me deixa com vergonha até, pô. Meu nome é Felipe Macanhão, então eu sou líder do grupo XM, onde a gente faz toda a parte de consultoria, a parte de pesquisa de mercado, e a gente também tem uma escola de vendas. Legal, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre os principais desafios entre as equipes de marketing e as equipes de venda. Bom, uma das regras da internet é que se você não é relevante, você paga para aparecer, né? E muitas vezes, num processo entre agência e cliente, não há tempo hábil para construir uma estratégia orgânica para ele receber leads a um custo mais baixo. Dessa maneira, se torna necessário recorrer ao tráfego pago. E tráfego pago, diferente de até o ano de 2018, realmente era barato você trazer leads, né? Até 2018 isso era bastante acessível. Hoje em dia já não é mais tão acessível. Então, fazendo com que as equipes de vendas, equipes comerciais, tenham um desafio maior de extrair o máximo dos leads que eles trazem, correto? Correto. Inclusive, eu gostava de uma frase que falava sobre o orgânico, né? Já vou começar a contar a história, né? Não me deixem falar demais, né? Mas é o seguinte, eu lembro a primeira vez que eu postei um vídeo no YouTube, né? Eu falei, eu vou postar um vídeo na internet. Precisa ser o melhor vídeo possível, porque tá na internet e todo mundo vai ver. Postei o vídeo, sabe quantas visualizações teve, Rudy? Uma. Deve ter sido a minha visualização. Ou seja, quando a gente fala de orgânico, a gente fala de internet, né? A gente imagina que só pelo fato da gente estar lá, a gente tá, né, sujeito a ser visualizado por todo mundo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, que nem você falou, se a gente não tem, se as pessoas não têm conhecimento sobre a gente, é necessário tracionar através do tráfego. Não é talvez precise do tráfego, né? Do início, todo mundo precisa do tráfego, e se você não tem tração suficiente, você vai precisar do tráfego. Exatamente. E eu acho que o perfil, né, dos usuários ali, ele já muda constantemente, né? O marketing, o digital ali em si, já muda, né, de um dia para o outro, e isso, né, depois da pandemia ali, né, a gente viu também um aumento muito grande de empresas vindo para o digital também, o que aumentou muito essa concorrência também, né, então, cara, se você não tá na internet, não tá tracionando pro teu negócio, você basicamente não existe, né, então tem que ter uma estratégia por trás disso, né. E aí, assim, a gente vai desenrolando, né, essa colaboração, né, com a parte do marketing e a parte das vendas ali também. E essa parte, né, do feedback, principalmente do time comercial, se tornou mais importante ainda para o time de marketing por conta de toda essa concorrência que aumentou também, né? Eu falei que ia ser guerra, Rudy, mas assim, eu vou dar um ponto pro marketing aqui no começo, tá? Saiu uma pesquisa do RD no ano passado dizendo que 80% das empresas ativas elas investem até R$1.000 em marketing. Então, assim, se você não investe em marketing, não quer dizer que você faz parte dos 20%, tá? Quer dizer que nem dos 80% você faz parte. Exato. Então, o mínimo para você, assim, só pré-requisito é você fazer tráfego pago e gastar pelo menos R$1.000. Ou seja, os outros 20% são os que gastam mais do que R$1.000, tá? Em tráfego pago. Então, colocar R$1.000 é só o mínimo que você precisa fazer. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento, com certeza. Beleza, gente? Por falar em combate aí, vamos falar agora um pouquinho sobre... quando tudo tá andando bem, né? Todo mundo tá feliz. E quando as coisas não estão caminhando bem. Quando as vendas não estão acontecendo, né? Aí a gente entra num processo extremamente complicado e delicado e às vezes um embate ali entre
vendas, equipe de vendas, equipes comerciais e o marketing digital. E o primeiro tópico da nossa conversa hoje é justamente sobre isso, os principais desafios e divergências. Eu vou sinalizar alguns aqui, e daí vocês fiquem à vontade para evoluir esse tema. Baixa conversão de leads, né? Então, de um lado, a gente tem a equipe de marketing dizendo que está trazendo bons resultados, que está trazendo bons leads, né? E fazendo o seu papel. E do outro lado, você tem o comercial dizendo que os leads não estão qualificados. Essa é a primeira coisa que acontece quando as coisas não caminham bem. Depois a gente tem, em processos de venda consultivos, a gente tem situações em que o comercial das empresas reclama muitas vezes da qualidade dos leads que eles recebem, né? E essa qualidade, quando a qualidade é baixa, isso significa que num processo consultivo a equipe está perdendo tempo, né? Dedicando tempo e que é um dos recursos mais preciosos que essas equipes têm, né? Então elas precisam aproveitar o máximo do tempo trabalhando com os leads devidamente qualificados, né? Outro ponto é a falta de conhecimento entre as equipes. Muitas vezes o comercial não sabe até onde vai o papel do marketing, onde começa e onde termina. E muitas vezes o time de marketing não sabe aonde começa o trabalho do comercial e aonde termina, né? Então, definindo esses papéis, aonde começa um e aonde termina o outro. Legal. Vamos começar então com esse tema. Eu vejo assim, ó, a gente tem erros das duas partes e a gente tem acertos das duas partes. Então, muitas vezes, tá? A gente não tem conversão de leads por conta do comercial, porque a equipe de marketing não conhece a empresa. E aí, vou falar mais. Se o dono não conhece a própria empresa, como é que a equipe de marketing vai conhecer a empresa? Entende? Então, assim, muitas vezes, né? Isso aí, acho que é padrão, tanto a consultoria de marketing faz quanto a consultoria de vendas. Primeiro ponto é a gente chegar para o dono da empresa e falar, tá, tudo bem, quem que é seu cliente? Meu cliente é todo mundo. Todo mundo pode comprar de mim. Como é que a gente faz, Rudy? Me explica aí, você que é do marketing, como é que a gente faz um anúncio para todo mundo? E um anúncio para todo mundo converte? Não converte. Pegando até esse ponto, cara, qual que é a grande beleza do marketing digital, né? É você justamente poder segmentar o seu público, né? Você segmentando o público, você consegue ter ali um custo por lead, um custo por aquisição muito mais em conta do que você atirar para tudo quanto é lado, né? Eu vou até pegar o inverso e vou perguntar para o Gui essa parte. Um dos nossos temas de hoje é o fato da gente conseguir fazer uma persona ou fazer um público-alvo ali, né? E eu acredito que o maior problema que a gente tem da não conversão dos leads ou de uma campanha ruim não é a execução da campanha que está ruim, mas o fato da gente não conhecer quem que a gente quer alcançar. Então, eu queria que você falasse, Gui, mudei os papéis aqui, você viu, né? Eu virei agora entrevistador, pô. Gui, como é que a gente faz, assim, a importância da gente ter ali um cliente ideal, por que a gente deve fazer, como que a gente faz? Em primeiro lugar, é extremamente importante que haja uma grande conexão entre o time comercial e o time de vendas, né? É importantíssimo que se trace, né, em primeiro lugar, o ICP, né, o perfil do cliente ideal. Quem é o cliente que você quer atingir, quais são as dores que esse cliente tem, quais são as objeções que o teu comercial vai ter que trabalhar, né? E muitas vezes o marketing deve se antecipar essas objeções na própria comunicação, para a gente ter aí uma taxa de conversão maior, né? E um dos tópicos que a gente vai abordar mais tarde é sobre os silos, né? Que permeiam aí a cultura das empresas, né? E que muitas vezes essas informações e a parte de estratégia do comercial fica fechada entre eles, deixando a equipe de marketing digital sem essas informações que são extremamente preciosas para a gente poder melhorar o desempenho das nossas ações, né? Então, quando você tem lead, mas não está fazendo venda, um dos lados está errado. E o nosso propósito aqui, e o nosso propósito com esse podcast, não é necessariamente dizer quem está errado e quem está certo. É um processo em que a tensão entre essas duas equipes se dá pelo fato que se um não trabalhar bem, o outro também não consegue. Se um falhar, o outro também falha. Ambos têm que trabalhar em conjunto. Se a campanha não está acertando o perfil ideal, né? A gente não está trazendo os leads devidamente qualificados, ou a copy não está legal,
é papel do comercial também se envolver nisso e trabalhar e trazer essas informações para o marketing ser mais assertivo lá na frente. E o contrário também, né? Se o comercial não está conseguindo converter bem os leads, é papel do marketing também estar lá e dar o devido apoio para que o time de vendas consiga realmente fazer as conversões. Ó, eu vou puxar a sardinha pro lado do marketing pela segunda vez, mas eu prometo que vai ser a segunda e última vez, tá? Olha só. Vai ter mais. Tudo começa e tudo termina... Quer dizer, tudo começa com o marketing, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu gosto de falar assim sobre um riacho. Eu vou imaginar um riacho que não tem água. Se no começo do rio não tem água, vai ter água no fim? Então não tem como a equipe comercial trabalhar se não tem lead, tá? Esse é o primeiro ponto. E o lead, ele vai vir através da equipe de marketing. Então, não existe o meu trabalho, não vai existir um trabalho de um comercial bem feito, se não existir aquela primeira parte do marketing captando aí o potencial cliente. E aí, assim, eu acho muito legal, cara, eu não vou falar aqui de uma situação que acontece com um cliente meu, não é o Gui, não é o Rudy que atende esse cliente, só para ficar claro, tá? Mas olha só que interessante, é uma academia premium que tem em Curitiba, num bairro nobre, onde a gente tem muita competitividade. Então, assim, obviamente a gente trata nos detalhes. E olha só o tipo de campanha que eles fizeram. Vem aqui para emagrecer. Vem aqui para sua melhor forma. Academia a partir de R$ 179,90. Gente, o plano é R$250 o plano. Tá? Então, assim, a partir de R$ 179 é o plano light, o plano que não sei o quê. Assim, é o plano mais barato que tem numa condição bem específica. Se eu faço esse tipo de marketing sem conhecer a empresa, sem conhecer o core da empresa e o que a empresa prega, o que vai acontecer? Que tipo de cliente que eu vou atrair falando de preço? Exatamente. Falta esse alinhamento, né, cara? É um alinhamento. Falta, exatamente. Então, assim, o que eu gosto de dizer, assim, primeira coisa, a gente precisa entender quem é o cliente. Nesse caso, é uma academia que a gente fala que é uma academia familiar. Se a gente tem uma academia familiar, a gente quer atrair famílias. Não quer atrair quem está lá por preço, não quer atrair um público diferente para lá, a gente quer atrair esse público que está preocupado em vir o pai, a mãe, o filho, a filha e todo mundo se sentir seguro dentro da academia. Ponto número 1. Então, eu não posso ficar falando de emagrecimento quando eu quero atrair outro público. Eu não posso falar de preço quando minha academia não é aquele preço, porque eu vou atrair para a academia um público que não é o público que a gente quer na academia. Então é importante você olhar para dentro e falar assim, olha, quem são meus clientes hoje? Quem que é o cliente que eu gosto dentro do meu negócio? Porque assim, cá entre nós, né? A gente tem o cliente que dá muito trabalho e dá pouco dinheiro, e a gente tem o cliente que pode até dar trabalho, mas ele também tem um retorno, também tem uma contrapartida. E é um cliente que a gente sabe que a gente consegue vender legal para ele. A gente tem que pegar esse cliente, a gente precisa replicar as características dele e informar isso no marketing. O marketing não consegue fazer um bom trabalho se a gente não informar ele. E muitas vezes, poxa, mas não é o trabalho do marketing ir lá e descobrir? O marketing também não tem uma bola de cristal, né, Rudy? Não tem como a gente descobrir do nada, assim, em talvez um mês de imersão, o que o dono lá em 10 anos de empresa não descobriu. Então, obviamente, a gente precisa de uma ajuda do dono da empresa para segmentar ali a campanha e segmentar para a gente atingir o lead correto. Exatamente. E quem atende esse público aí é, né, a equipe comercial que vai ter esses detalhes para passar também para o marketing, né? Você falou do riacho ali, eu vejo muito o marketing como a ponte que liga os dois lados ali, né? Então, temos aqui o usuário, no caso, que tem uma dor, temos a empresa que tem a solução. O papel do marketing é ligar esse caminho. Os dois. Né? E tendo esse feedback ali do final da ponta ali, né, da solução, a gente consegue também trazer os argumentos exatos, né, que vão impactar esse usuário que está com essa dor, ou às vezes até nem sabe que tem essa dor, mas a gente pode trabalhar isso também para captar, né, esse lead, né. Perfeito, tá muito legal isso de ver vocês. Eu achei que tinha que afastar mais vocês. Eu achei que os dois iam se bater, tinha que afastar um pouquinho mais, né? Mas tá legal. Não, por enquanto. Esse é só o começo, a gente tem 2 horas para brigar ainda. E é esse o propósito, gente, assim, dar as mãos realmente e se unir, porque realmente o sucesso, né, das vendas, o sucesso do marketing digital depende do comercial e o sucesso do comercial depende do marketing, né? Então, é inevitável que essas relações se tornem boas. E agora a gente está chegando no segundo tópico da nossa conversa, que é o poder da colaboração, né? Falando principalmente aqui de volume. Volume é bom, né? Mas qualidade é fundamental, não é, Di? Exatamente. Não adianta nada você ter muito volume
com uma qualidade ruim, né? É muito melhor você ter um volume adequado que vá te trazer mais oportunidades, né? Com isso você ganha ali em produtividade do próprio time comercial também, para, né, trabalhar no que realmente vai te gerar uma oportunidade ali de fato, né? Então, mas também assim, né? A gente tem a questão do volume e tem aqueles leads que às vezes não são potenciais nesse momento, né? Não são qualificados nesse momento, mas são potenciais no futuro. Não são qualificados agora porque talvez estejam ainda no topo do funil. Exatamente. Ele não chegou realmente ao final do funil, que é onde a conversão vai acontecer. E aí, conteúdo, né? De topo, meio e fundo de funil. O marketing de conteúdo, né? E os próprios anúncios que vão ser gerados a partir dessas informações, essas informações têm que vir do comercial, que tem um conhecimento muito mais profundo, né? A gente costuma dizer na agência que as melhores estratégias de marketing digital são quando a gente tem sinergia entre as partes, né? Existe uma curva de aprendizado, a gente sabe que, modéstia à parte, entendemos muito de marketing digital, mas quem conhece o público dele a fundo é o cliente. Né? Então, a gente precisa assimilar e estar próximo dele para assimilar o máximo de conhecimento possível para a gente poder desenvolver os conteúdos e estratégias adequadas para quem está no topo, no meio e no fundo do funil, correto? Exatamente. Esse alinhamento do marketing com o próprio script de vendas ali é fundamental também, né? Porque é aquilo que você falou da academia, não adianta nada você trazer alguma coisa ali na copy, no anúncio, no conteúdo ali, para atrair esse cliente e lá no comercial ser outra coisa, né? E aí, assim, ó, aproveitando, eu não vim para passar a mão no comercial aqui também, tá? Quando a gente fala que a gente tá falando de guerra, é guerra também contra o mal profissional. E eu tô aqui para dar uma provocada no comercial, para que ele possa pensar um pouco nas atitudes dele e também possa melhorar. E aí, esse ponto que você falou, Rudi, é muito importante, porque voltamos ao ponto do riacho, né? Uhum. Se a gente traz um riacho lá, vamos lá, uma cachoeira com bastante volume, que foi o que vocês falaram, a gente precisa entender se esse volume que está vindo é um volume bom ou ruim e qual que é a característica desse volume, tá? O que está vindo? Se o marketing não for alimentado com relação a essa informação, não tem como ele saber. Exato. Ah, mas o marketing não tem lá, por exemplo, no dashboard, não tem essa informação? Ele tem a informação de que está chegando. Uhum. Mas o que está chegando exatamente, ele não tem essa informação. E a gente precisa, quanto comercial, a gente precisa saber que a gente vai precisar alimentar, né, dar um feedback para o marketing com relação a essa situação. Como está o lead? Qual é a qualidade desse lead? Que tipo de lead que está chegando? O que esse lead está falando? Para a gente ver se o lead que está chegando ele é adequado ao perfil ideal de cliente que a gente tem e se a qualidade está boa, né? E aí existe um erro muito grande, aí eu vou perguntar para vocês, né? Existe essa reclamação ou não dentro da agência? O lead está desqualificado. Muito. Sim. E o que vocês entendem por isso, quando chega esse... Cara, tem um ponto fundamental que eu acho que é o timing, né, dessa identificação. Você não pode demorar muito para coletar esse feedback, né? Uhum. O que foi aquilo que você falou. A gente tem os dados ali, tô vendo aqui que tá chegando ali 10 leads por dia. Então, a campanha tá performando bem, estamos com um custo barato ali no CPL. Então, ok. Aí o comercial vem, 2 semanas depois fala, tudo aqueles leads lá não presta. Ou só no final do mês vem passar esse feedback. Cara, a gente perdeu um mês ali que a gente poderia ter otimizado essa campanha com base no teu feedback, segmentar melhor esse lead ou trocar a copy, sabe? Trocar criativo, fazer esses testes, porque o marketing ele é feito de testes, né? Até porque se não tem feedback, a gente assume que tá bom, né? Exatamente. E aí a gente entra realmente num ponto que é uma falha de muitas agências. A gente já cometeu essas falhas no passado, de ter um certo espaçamento, você define processos e como a sua equipe vai trabalhar, e muitas vezes a agência pensa que a gente precisa aumentar o nosso lucro, para isso a gente precisa dedicar menos horas de serviço, então a gente vai ter só uma reunião por mês. E aí que está o grande problema, né? Mês é muito tempo para você ver que uma estratégia não funcionou e não está performando bem. E aí você puxa também a bola um pouquinho para essa parte do comercial também. Vai falar, que eu falei bem do marketing até agora, vamos lá. Mas não adianta nada, a gente tava falando dos profissionais reativos, né? Que só agem quando vem uma reclamação. Né? Então, é papel do marketing também ficar em cima do comercial cobrando essas informações, né? Se a gente não tem ali, de repente, um CRM bem definido, onde o marketing consiga ter essas informações de uma maneira fácil,
É papel do marketing ir atrás do comercial e falar, cara, me dê respostas, entendeu? E agora eu vou defender um pouco não é possível. o time comercial, porque muitas vezes também o time comercial fica no vácuo, sem saber o que está acontecendo, e chega no final do mês, recebe um relatório cheio de número, que o comercial não tem tempo para entender o que significam aqueles números e muitas vezes nem conhecimento para interpretar eles. Números que, poxa, são fundamentais. Marketing digital Parece a gente uma tem... sopa de letrinha, né? CTR e não sei o quê. CPA, e daí, CPA. Daí o comercial olha e fala assim, caramba, o que será que é isso? E a gente tem, durante a execução das estratégias, muitas métricas que são extremamente preciosas para também trazer insights para o time comercial sobre o comportamento de venda dos usuários, quais conteúdos ele leu antes de virar um lead, porque a gente tem esses dados. As boas ferramentas de marketing hoje permitem a gente ter essas informações, né? Exatamente. Agora fica claro para mim que eu vim para bater no comercial, tá? Então assim, ó, vamos pensar num cenário, tá? Eu visito mais ou menos 4 empresas por dia, todos os dias da semana, tá? E quando eu vou na empresa, eu leio mensagem para ver como é que eles estão respondendo, eu vejo como é que eles respondem em orçamento, vejo toda a abordagem de vendas, tá? E assim, ó, o que geralmente acontece? Se não vem um lead para mim falando assim, Rudy, eu quero assinar uma campanha de marketing, vamos assinar? Se não vem um lead desse jeito, o comercial fala que é desqualificado. Isso tá certo? Tá? A gente tem que entender que o comercial ele precisa tratar esse lead. E aí, dentro do tratamento, eu não vou ficar entrando muito em técnicas de vendas, mas eu gosto muito da palavra qualificação. Primeira coisa, chegou o lead para mim, eu vou ter que fazer qualificação. E qualificação, batendo de novo no comercial, a gente não faz via WhatsApp. Como é que eu posso entender o tom de voz? Como é que eu posso entender quem que está falando comigo? Quais são as necessidades? Quais são as dores daquele potencial cliente? Se eu falo pelo WhatsApp. E aí vem a brincadeira, né? O que o meu vendedor sempre fala. Gente, mas é o seguinte, se o cliente prefere o contato pelo WhatsApp, eu não devo falar pelo WhatsApp? Não. Tá? Assim, vamos concordar que no marketing isso é verdade, tá? Se o cliente, a gente falando de uma realidade omnicanal, se o cara vem pelo Facebook, eu converso com ele pelo Facebook. Se ele vem pelo Instagram, eu converso com ele pelo Instagram. Mas agora eu pergunto assim, ó, o vendedor, e geralmente é comissionado, tá? Se não é comissionado, tá errado já, vamos começar por aí. Mas assim, se o vendedor é comissionado, o que ele quer? Ele quer saber qual que é o método que eu mais consigo comissão. Ou seja, o método que eu mais fecho vendas. É o WhatsApp? A gente sabe por pesquisa científica, você pode ver lá por exemplo, na pesquisa que o RD faz todo ano, por exemplo, que a gente sabe que não é o WhatsApp. O WhatsApp é o método mais fácil de conversar. Mas a partir do momento que eu converso com alguém pelo WhatsApp, eu não sei quem está falando comigo. Se eu estou falando com a Fresh, tem lá um loginho da Fresh. Estou conversando, parece com uma máquina. Eu não crio interação com essa pessoa, eu não crio vínculo com essa pessoa. Então é muito mais fácil de eu simplesmente deixar de falar, de eu deixar de responder. E aí quando deixam de responder, né, quando o teu potencial cliente deixa de falar contigo, geralmente é por isso, porque não foi criado vínculo. Então vamos lá. Chegou um lead, primeira coisa é qualificação. Qualificação é entender quem é aquela pessoa, qual que é o problema que ela tem, qual que é a dor que ela tem e por que ela acha que ela precisa daquele serviço. Qualificação, quem conhece Spincelli, tá aí, tô traduzindo um pouco do Spincelli. Falou das nossas siglas, né? Aí tá falando também, né? Do Spincelli. Procura lá no Google, Mas, olha só, baseado nisso, tá, gente? A gente precisa... Como que a gente vai fazer esse tipo de qualificação? Se você mandar no WhatsApp, o cara não vai te responder direito. Você precisa pegar o telefone e ligar. E muito vendedor tem medo de falar com o cliente, tem medo. Vê se pode, cara. A tua profissão é essa. É tipo o Cristiano Ronaldo ter medo de bater na bola. Ah, é falta. Não, eu não vou bater. Bate você, Rudy, bate você. Não, chama a responsabilidade para si, pega o telefone e liga para o cliente. Ah, mas o cliente não gosta de ligação. Ele não gosta daquelas ligações de operadora, né? De ficar ligando sem você querer. Ninguém gosta. Mas assim, ele solicitou um contato. Exatamente. Ele quer a tua ajuda. Então é o teu dever, quanto bom profissional, ligar para conversar com ele. É o que um ser humano faz com o outro. Veja, depois eu vou contar uma história para não ficar só eu falando aqui no negócio. Não é um monólogo, né? É uma conversa. Mas assim, ó, primeira provocação para o vendedor é, para a gente dizer se um lead é qualificado ou não, primeiro, a gente precisa ter critério de qualificação. O que diz que um lead é qualificado? Ponto número 2, a gente precisa entrar em contato com esse lead de uma maneira que a gente possa executar uma conversa.
Geralmente chega uma conversinha ali, e a gente sabe que dos anúncios, assim, ele vem aquela fala, vamos lá, restrita do anúncio, né? Oi, gostaria de saber mais informações. E a pessoa responde, tá, o que você precisa? Ou começa com pergunta fechada. Você já conhece a empresa? Você quer madeira? Você quer saber sobre marketing? Então, isso não adianta, porque isso não gera conversa, tá? Então, assim, primeira crítica aí com a equipe do marketing é que não dá pra gente criticar a equipe... A primeira crítica que eu tenho para as vendas é que não dá pra gente criticar a equipe de marketing, dizer que eles estão fazendo um trabalho errado, se nem a qualificação a gente faz direito. Perfeito, legal. E eu queria trazer... Falei demais já. Eu queria trazer de volta um ponto que você falou sobre a venda acontecer totalmente no WhatsApp, né? Claro que existem processos de venda automatizados que rodam do começo ao fim online, né? E tudo bem. Bota minha cara aqui, ó. Vai, continua. Mas a gente sabe que para uma venda acontecer, principalmente em processos consultivos de venda, é preciso você construir empatia com os clientes para você conseguir vender, né? Tem alguns estudos aí que mostram que se para uma venda acontecer, você precisa preencher 2 requisitos, né? Primeiro, mostrar que você é inteligente, tem conhecimento e consegue resolver o problema do cliente, e criar empatia, porque senão a pessoa pode, de certa forma, te enxergar como um inimigo se você mostra só inteligência, né? Então, como é que você vai conseguir criar empatia numa conversa de WhatsApp? Você pode mandar alguns emojis, vai mandar algum GIF, alguma coisa assim, mas não é a mesma coisa. Não é. E olha só, você falou assim, tem cliente meu que adora, assim, né? Você já viu sobre bot do WhatsApp? Eu vou colocar na tela depois na edição aqui, depois em algum lugar, tá? Eu vou colocar 2 conversas que eu tive essa semana com bots, tá? Não posso falar o nome da instituição, 2 instituições muito grandes aqui de Curitiba, que tem um bot de autoatendimento. E sabe em que ponto que eu cheguei no bot? Você manda uma opção e ele fala assim, não entendi. Repita a sua opção. Daí você coloca, não entendi. Repita a sua opção. Já desisti aí, já. E o dono da empresa, ele acha assim, cara, botei um bot, reduzi o custo do atendimento e o negócio tá funcionando. Mandei embora 3 pessoas. Mas ele não sabe que não tá funcionando, tá? E aí, vou colocar na tela, assim, o print, porque é a prova de que o negócio não funciona. Então, assim, não funciona sempre. Eu sou meio contrário ao bot, porque eu gosto do atendimento humanizado. Acredito que para algumas situações ele pode funcionar, mas tem que tomar muito cuidado com o bot de atendimento. Beleza. Agora vamos entrar aqui numa sessão de perguntas e respostas aqui. Vamos colocar esses 2 contra a parede, gente. Estratégias de alinhamento, ok? Primeiro ponto. Como desenhar um bom funil de vendas para um cliente? Não olha pra mim, não. Em 4 palavras. Em 4 palavras. Em 4 palavras? Eu não sabia que era tipo dinâmica do Gugu, assim. Então, cadê o prêmio? Passa. O que vai ter de prêmio aí? Se quiserem ligar para alguém para responder. Vai lá, Udi. Eu quero delegar pro Guilherme responder. Bota a mão aqui. Cara, desenvolvimento de funil de vendas. Isso daí, eu acho que primeiro ponto é você ter um ICP bem definido. Né? Você conhecer o teu cliente ali, conhecer as dores do teu cliente e conhecer muito bem a solução que você vai levar para esse cliente. Né? Eu acho que seriam os 3 pilares ali fundamentais para você conseguir construir um bom funil de vendas. E, né, junto com isso, você ter também a estratégia de não apenas, foi isso que o Fê falou, né? Não apenas tirar pedido, né? Então, dentro do teu funil de vendas, você precisa ter processo, né? Antes de mais nada, você precisa ter um processo bem definido para entender as dores desse cliente e retomar o contato com ele quando for necessário, né? Porque senão você tá deixando o dinheiro na mesa, né, cara? Eu acho que a gente tava fazendo a pergunta para a pessoa errada, porque assim, ó, a melhor explicação que eu tive até hoje sobre o funil do marketing foi do Guilherme, então eu não sei porque ele tá perguntando. Aquela explicação do tênis lá, de como se compra um tênis na internet. Nossa, você tá lembrando disso? Mas, cara, eu expliquei já isso aí umas 100 vezes já para outras pessoas. Faz 10 anos. Eu literalmente roubei de você isso aí. Faz 10 anos que eu falei isso pra você, cara. Deixa eu eu coloco em todas as palestras isso, tá? Olha de funil aí. de venda, só pra deixar avisado. Faz 10 anos, eu tinha 15 anos quando eu falei isso pra você, eu acho. Deixa eu me recordar. Mas imagine que você tem uma loja de calçados, né? E que você vende... Você é especializado em calçados esportivos. E você tem uma linha de calçados voltada para quem está começando a praticar o esporte. E você tem, né, que são os
os calçados com o valor é baixo, né? Então é a porta de entrada mesmo, né? Para começar a compra. E você tem os calçados de alta performance, que é para quem corre maratonas, né? Então, assim, no momento de você desenvolver uma estratégia, você precisa saber exatamente qual é o público que você quer atingir. Não adianta você oferecer, e daí vem, né, o papel do marketing de fazer a construção das pessoas de forma adequada, né? Não adianta você oferecer o tênis de porta de entrada para um cara que realmente corre a maratona e ele quer um tênis de alta performance. Você precisa já, lá no começo, né, definir exatamente quem é que você quer atingir e levar ele para uma página que realmente fale só sobre aquilo, né? O maior erro que as empresas cometem é de fazer, como você falou, Fê, anúncios genéricos, levando para páginas genéricas que as pessoas têm o mau hábito de achar que a campanha dela é a única que está rodando e que o cliente vai clicar ali e ele vai comprar e vai ser assim. Gente, não é. As pessoas, elas abrem 15 abas ao mesmo tempo, né, comparando os produtos e aí você tem um outro papel muito importante do marketing também, que é pensar nesse funil de maneira adequada, né? Então, o que é o topo do funil? A pessoa... ela ainda não sabe, e daí era a pergunta que você estava me fazendo. Agora você lembrou da explicação, explicação, né? Agora eu lembrei. É essa a explicação agora mesmo, vamos lá. Então, a pessoa ela ainda não sabe que ela precisa correr. Ela só tem em mente, assim, que, poxa, eu preciso começar a me exercitar mais, preciso fazer alguma coisa. Então, você entra com conteúdo de topo de funil. E faça um exemplo, porque, assim, quando ele me explicou isso, ele fez esse exemplo, e aí você pode fazer em casa, né? Então, assim, se você foi no médico, que foi o exemplo, fui no médico, o médico falou, cara, você tá com colesterol alto, você tá com açúcar alto, você precisa começar a fazer exercício físico, tá? Aí o que o cara vai no Google e procura? Quais são os exercícios que eu devo fazer, né? Quais as linhas de exercício, e daí ele vai tentar adaptar isso à rotina dele também, né? Então, a pessoa, ela sente que ela precisa fazer algum exercício, você vende calçados do outro lado. Não adianta você tentar impactar essa pessoa que ela nem sabe qual exercício ela vai fazer. Ela não sabe que ela quer um tênis de corrida ainda, entendeu? E qual é o tênis. Então, você inicia falando sobre... por exemplo, estratégias de esportes que você pode praticar sozinho, se você tem pouco tempo e não pode reunir amigos e familiares, e que tenha flexibilidade de horários e que você possa praticar em qualquer lugar. Então a pessoa chega à conclusão dali, às vezes daquele teu conteúdo lá no topo do funil, que é ideal ela começar a correr agora. Correr é algo que ela não precisa, não tem um investimento alto, ela pode fazer em qualquer lugar, né? E nos horários que for com uma flexibilidade maior para ela. Depois disso, depois dessa etapa, aí sim ela começa a reconhecer que ela tem um problema. Qual é? Poxa, eu preciso de um calçado para correr. Que tipo de calçado que é ideal para mim, né? E daí você entra com conteúdo de meio de funil falando, olha, se você não está muito acostumado a correr, procure tênis com uma sola mais macia, que teu pé não está acostumado, procure um tênis com um furinho em cima, do lado, um cadarço que seja assim, enfim. E daí ela sai daquele conteúdo já sabendo, então eu preciso de um tênis assim, assado, nessa faixa de preço, e daí ela vai chegar lá na fase final do funil dela, que é a fase de desejo, aí ela já sabe. E como é que você sabe quem chegou na fase de desejo de compra de um produto? Quando ela digita lá no Google, Mizuno GX38. Era até esse modelo que eu usava de tênis na época. Mizuno GX38. Então ela já colocou o modelo do tênis... Já tá no 50 já agora. O modelo do tênis e o tamanho do pé dela. Então assim, ela já tá pronta para comprar, ela sabe exatamente o que ela quer. Não adianta agora você tentar impactar ela com conteúdo falando sobre as variações de tênis que ela pode ter, não. Ali você tem que apresentar exatamente aquele produto para a conversão acontecer, né? Para você que caiu de paraquedas, só para você entender por que a gente tá explicando isso. A pergunta dele foi... O que é funil, né? O que a gente precisa fazer com relação à construção de funil? O primeiro passo é entender o que é funil, entender como é que é a lógica por trás, né? Então, assim, que nem o Gui falou, se você procurar no Google hoje, qual exercício devo fazer para emagrecer? Você dificilmente vai encontrar anúncios, porque a gente está muito no topo de funil, e topo de funil geralmente não tem anúncio. Por que eu estou falando geralmente? Porque existe agora uma estratégia para diminuir um pouco do custo ali de aquisição do lead, né, o custo do anúncio, a gente tem movido, né, as pessoas têm movido os anúncios um pouco mais nas camadas superiores ali do funil. Mas geralmente não tem, tá? Então, se você procurar isso no Google hoje, você vai achar o quê? Conteúdo. Então, o que é estratégia de conteúdo? Estratégia de conteúdo é exatamente esses artigos que você vai encontrar nessa primeira fase, falando sobre, né, exercícios para emagrecer. Que nem o Gui falou, se você procura em seguida, fala assim, poxa, descobri que eu vou fazer corrida. E você procurar no Google, o que eu preciso para fazer corrida?
Corrida, o que é? Como praticar? Você não vai achar anúncio de tênis também. Por quê? Porque o cliente está no início do funil ainda. Ele está construindo uma ideia sobre o esporte que ele vai fazer ainda. Ele nem decidiu que ele quer fazer corrida. E um ponto muito importante é que quando você tem a oportunidade de impactar o cliente no começo do funil, você consegue transmitir muito mais valor para o teu negócio. E autoridade. Por quê? Esse vínculo também, né? Quando você desenvolve uma campanha, pensando lá quando a pessoa se desenvolve uma campanha de fundo de funil, para a pessoa que digitou lá Mizuno GX38, tá? E vai direto pro tênis. Nesse momento, a pessoa está procurando vantagem. E ela vai fechar com quem tiver a melhor vantagem. Qual é o melhor preço, o menor prazo de entrega, ela quer vantagem. E uma das maneiras que você tem de se diferenciar, se o preço não é o teu diferencial, o teu preço às vezes é maior que o concorrente, como é que você consegue se diferenciar? Transmitindo valor, né? A gente trabalha muito na agência com o conceito de preço e valor. Preço é o que as pessoas pagam pelo valor que elas enxergam. E se elas enxergam todo o teu valor lá desde o começo, se preocupando em dizer para ela que tipo de tênis que ela tem que buscar, que é o ideal para ela começar a fazer exercício agora, da maneira correta, você já conseguiu agregar, né, transmitir muito valor lá no começo, e quando ela chegar na fase de decisão, ela pode topar fechar negócio contigo e comprar contigo, porque ela sentiu... Ela enxergou realmente os valores da tua empresa, né, antes de... O prazo ou o preço não vai ser um fator realmente definitivo para que ela venda acontecer, né? Exatamente. E eu acho que um dos grandes erros de muitas empresas aí é querer focar exatamente apenas nessa venda, né? Não tem a paciência de nutrir esse lead ali desde o início, né? E, cara, a gente tá num mundo de concorrência, né, cara? Se você não tá fazendo, tem alguém que tá fazendo, e é por isso que você tá deixando dinheiro na mesa, cara. E por que toda essa explicação, gente? Pra não parecer que a gente tá contando história aqui, que é enrolação. Olha só, eu acho muito importante, e em todos os meus treinamentos, eu faço questão de explicar pro vendedor como é que funciona a estratégia de marketing. Como é que funciona esse funil de marketing que a gente explicou agora. Por quê? Porque quando chegar um lead para ele, ele precisa entender a lógica que esse potencial cliente teve e quais foram as etapas que ele passou até chegar na mão do vendedor. Porque senão o que acontece, Rudy? Chega lá, por exemplo, um lead e eu falo assim, esse lead está desqualificado, Rudy. Você só me manda um lead desqualificado. Só que a verdade é que esse lead ele não chegou desqualificado. Ele só não está na etapa de decisão de compra ainda. Exatamente. Então, qual que é o papel lá do vendedor quando ele recebe esse potencial lead? Identificar qual que é o estágio que está esse potencial cliente e se ele não está no estágio de compra, a gente amadurecer esse lead. Então, por exemplo, às vezes chega para mim lá um potencial cliente falando assim, putz, eu tava querendo saber sobre corrida, se corrida faz bem mesmo. Pô, o que eu tenho a ver vendo tênis? Cara, você tem tudo a ver. Se o cara não sabe ainda que ele precisa de um tênis, de qual tênis ele precisa, cabe a mim, como vendedor, mandar mensagem para ele, conversar com ele e falar assim, Rudy, você falou para mim que você tava querendo correr, cara. Por que você tava querendo correr? Bom, eu quero correr porque eu quero emagrecer e tudo, quero melhorar quero melhorar meus exames, por exemplo, que estão muito ruins. Ah, não, beleza, você quer correr? Então tá bom. Então vamos falar sobre o teu pé primeiro, porque você tem que entender que assim, se a gente tem um formato de pé X, a gente tem um tênis específico para aquilo. De quem que você acha que esse potencial cliente vai comprar? Ele vai comprar de quem deu informação. Exatamente. Porque quem dá informação vira autoridade, né? Com certeza. E se você está vendendo online, né, tem que considerar que você vai ter que transferir para o marketing toda a conversa que um vendedor tem quando você chega numa loja e o vendedor vai dizer, né? Ó, o teu tipo de pé, as perguntas que você vai fazendo e você vai entendendo um pouco melhor. É ali que o vendedor começa a construir o processo de confiança, né? Para que a venda aconteça, né, Fê? Exatamente. E confiança é uma palavra muito importante, porque assim, não, mas eu tenho uma taxa de conversão boa, Gui. Sempre quando vem cliente de indicação para mim, praticamente todos que vêm eu fecho. Claro, pô, é indicação, cara. Indicação já vem com a aval de uma pessoa que é conhecida, né? Já vem ali com uma explicação prévia sobre o produto. Então é muito mais fácil de fechar. Então não dá pra gente se vangloriar e não dá pra gente depender também de indicação. Primeiro, não dá pra gente se vangloriar porque é uma venda fácil, tá? Então não fique achando que você é ótimo vendedor por causa disso. E segundo, a indicação acontece quando ela acontece. Por que a gente não trabalha primariamente como fonte de aquisição de leads a indicação? Porque a gente não consegue prever o quanto a gente vai ter de indicação naquele período. Então, a gente não tem como prever quantos leads a gente vai ter. Então, a gente também não tem como prever quantos fechamentos a gente vai ter. Por mais que a gente faça uma campanha de indicação,
ela não vem na quantidade que a gente precisa. E às vezes você precisa aumentar exponencialmente, né? Você precisa multiplicar, talvez, a quantidade de vendas que você faz. E aí o tráfego pago é a melhor questão para isso, porque apesar do lead vir um pouco mais difícil e ter que ser trabalhado, a gente consegue aumentar o volume de leads só melhorando a estratégia e aumentando, né, o orçamento da campanha. Quer dizer, eu acho, né? Não sou do marketing, mas... Não, isso mesmo. E seguindo naquela linha ainda de construção do funil de vendas, né? A gente vai chegar no momento que a gente vai ter que definir as KPIs. Boa. Fala das siglas aí. Não, eu não sei. Foi você que trocou no assunto. Falando de siglas, né? É que quer me jogar no fogo aí? Pô, vai que eu não sei o que é. Chega um momento que a gente tem que definir as KPIs, né? Então, quais são os indicadores principais que vão nortear o time de marketing e vendas se a gente está desempenhando um bom papel, né? Nesse processo. Então, vamos pegar como exemplo uma imobiliária. Né? Uma imobiliária que chega até nós, né? Chega até a Fresh dizendo, olha... beleza, eu tenho aqui meu negócio estruturado, já fiz algumas ações, tive alguns resultados, enfim. E ele disse pra gente, olha, hoje, quando a gente pergunta de meta, né, é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos clientes, qual que é a tua meta? A gente precisa ter isso claro, né? Então, hoje eu vendo 5 imóveis por mês e eu quero, através da agência, dobrar isso, eu quero vender 10 imóveis por mês. Pois bem, a taxa de conversão média de um processo de vendas, né, de imóveis é em torno de 1%, né? Os melhores ali estão em 2%, 3% no máximo, né? De conversão em vendas. Então, se ele tem 5 vendas hoje, significa que provavelmente ele receba talvez ali 500 leads por mês, né? Numa taxa de conversão de 1%, ele faz 5 vendas. Então o trabalho do marketing, a KPI vai ser só a gente pegar e estabelecer que ele precisa ter agora, então, 1.000 leads, e com 1.000 leads ele vai ter 10 vendas. Então, não é só isso, né, gente? Fale para mim. Eu gosto muito de explicar assim, o que é indicador primeiro, porque assim, o que é indicador dentro de uma empresa? Às vezes a gente fala esse nome e fica claro pra gente, mas pro dono de negócio ou pra pessoa que tá escutando, às vezes não tá tão claro. Indicador, eu costumo dizer que é como se estivesse num barco no meio do mar. E aí, assim, pra que lado tem terra? Aonde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar? Eu não sei. E eu posso simplesmente colocar uma direção e ir. Só que como é que eu vou saber que aquela direção é a direção correta? Que nem eu ouvi uma piadinha esses dias, né? Como é que chega numa época que Pedro Álvares Cabral, por exemplo, queria ir para as Índias e ele fala, todo mundo tá indo por um caminho, eu vou pelo lado contrário. Né? Óbvio que ele chegou no outro lugar. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que os indicadores são como se fosse a bússola na navegação. É como se fosse a gente andando de carro, como se fosse o GPS. Então ele ajuda a guiar a gente para saber, olha, o caminho que eu estou seguindo, ele está me levando mais perto ou mais longe do meu objetivo? Mas que nem você falou, para isso a gente precisa de um objetivo. Exatamente. Aí vem a importância da meta também, né? Você não sai de casa, entra no carro e sai por aí. Quer dizer, às vezes pode até sair, eu vou só né? dirigir hoje, eu vou só dirigir. Às vezes você só precisa tomar um ar também, mas geralmente você sai de casa já com um destino, né? E essa é a nossa meta, né? A gente precisa iniciar as ações ali entendendo aonde a gente quer chegar, né? Então, essa é, cara, a KPI ali principal que a gente precisa seguir é a meta, né, do cliente. E paralelo a isso, né, a gente precisa sempre estar acompanhando principalmente ali as conversões, né, taxa de conversão, mas antes de tudo, o custo, né? Então, nenhuma empresa gira sem lucro, né? A gente precisa levar isso em consideração também para formatar essas outras métricas que a gente vai perseguir, né? Definir o ROI, ROAS. Exatamente. Mais siglas para você, Fê. E falando... Joga a sopa de letrinhas aqui para mim. Aqui. Mas assim, ó, o importante, falando em indicadores, né, que são, né, essa bússola que a gente falou, a gente costuma dizer que se você não tem indicadores, primeira coisa, vamos buscar indicadores, tá? E aí, assim, geralmente numa empresa, o que a gente tem como indicador principal? Faturamento, tá? E o faturamento, ele é explicado pelo quê? Pelo ticket médio e pela quantidade de clientes. Ticket médio é o valor médio de cada venda, tá? Então, eu costumo dizer que esse é o triângulo dos indicadores. Pensa, a gente tem um triângulo, né? O vértice de cima, que é o faturamento. O que explica o faturamento são o que está na base do triângulo, que é a quantidade de clientes e o ticket médio. Só que, sabe o que é o defeito? A crítica que eu tenho com relação a esse tipo de indicador? Esse é o indicador básico, tá? É o indicador, o pré-requisito básico. Mas ele mostra o que já aconteceu. Ele não mostra a explicação de como resolver o problema. Ele mostra assim, ó, faturei 100 mil. 100 mil significa que, por exemplo, eu atendi lá 10 clientes,
né? E aí eu tenho lá meu ticket médio também. Só que isso me explica como faturar mais? Me explica, talvez eu tenha que aumentar o meu número de clientes ou aumentar o ticket médio, mas ele não explica muito bem um como. Como que eu faço mais clientes? Como que eu vou conquistar mais clientes? Não me explica isso. E a ideia é que a gente desenvolva indicadores de e-mail. E tudo isso que a gente está falando, né, tanto dentro dos indicadores de marketing quanto dos indicadores de venda, a gente está falando de indicadores de e-mail. A beleza do indicador de e-mail é que a gente consegue fazer a conversão por etapa. Isso significa, lá do marketing, para quantas pessoas a gente mostrou o anúncio? Dessas pessoas, quantos se interessaram a ponto de clicar no nosso anúncio? A diferença de um para o outro, né, essa porcentagem de diferença, ela é a conversão por etapa. Ou seja, se eu entendo, né, a minha performance ali naquela etapa, eu entendo também o quanto eu preciso, o que eu preciso fazer para poder converter mais, tanto em questão de performance quanto em questão de quantidade absoluta. Então, naturalmente, né, não que isso se concretize na prática, mas se eu mostro o anúncio para 10 pessoas e a cada 10 pessoas uma clica, naturalmente, se eu mostrar para 20, o cálculo básico seria que, né, 2 pessoas tivessem interesse nesse anúncio. Não é assim exatamente que funciona na prática, mas a ideia dos indicadores de e-mail é exatamente te dar uma previsibilidade. Uma previsibilidade de como é que está a tua empresa e do que eu preciso fazer para eu aumentar o número de clientes e aí, logicamente, né, como consequência, aumentar o faturamento. Isso é no marketing e nas vendas funciona da mesma maneira. Sensacional, sensacional. E um ponto que você tocou há um tempo atrás sobre... É um ponto que eu quero conversar com o Rudy, né? Sobre quando é necessário de fazer a nutrição de leads, né? O Fê já deu uma pista, né? Quando você tem momentos em que o lead ele não está na etapa ainda de compra, né? Ele está no topo, no meio do funil, ele ainda não está no momento ideal. Então, a nutrição de leads, ela deve acontecer quando você tem essas situações. O cliente ainda não está pronto para comprar e daí se inicia o processo. É isso, Di? Exatamente, exatamente. É você criar essa autoridade, né? Primeiro de tudo, criar essa autoridade, essa empatia também com esse usuário que está consumindo ali os teus conteúdos e não deixar ele à deriva, né? Então, se ele demonstrou um interesse inicialmente, mesmo que ele não esteja ainda na etapa de fechamento, ele mostrou um interesse. Então, por que a gente não pode continuar, né, essa conversa com ele também? E aí essa conversa, primeiramente entendendo em qual etapa desse funil ele está, né, para a gente conseguir personalizar o que a gente vai mandar para esse usuário, né? Então, a grande sacada do marketing digital em si, do digital, é você conseguir personalizar essa comunicação também, né? Então, você entendendo em qual etapa esse lead tá, você entendendo quais são as dores dele, você tendo esse feedback do comercial, né, do que ele apresentou de inicial ali, cara, você consegue desenvolver ali conteúdos para essa nutrição que vão atingir exatamente na dor desse cliente, né? E aí o papel da nutrição é você pegar esse lead e mover ele, né, através do funil ali. Então, se ele está no topo, a gente precisa trabalhar conteúdos de topo para fazer com que ele venha para o meio e aí sim chegar no fechamento, que é o que mais interessa, né? E daí casa com o lance que a gente falou, né? Do vendedor, tirador de pedidos, Exatamente. né? Que muitas vezes o vendedor acha que o papel do marketing é só fazer o cruzamento ali para ele chutar a bola para o gol, né? E em muitos casos não é isso. O vendedor, o vendedor não deve desistir da venda se isso não está acontecendo. A bola está lá no meio campo ainda, cara. Então ele vai ter que avançar ainda, conversar, né? Entender que não é o momento da pessoa comprar, mas daqui a pouco vai ser. Sim. E se você tá próximo dele, isso acontece, né? O exemplo que você usou do tênis, né? Pô, se chegou um lead lá interessado até às vezes em corrida ou num tênis mais de entrada, pô, para muitos vendedores ali já tá desqualificado, já vai para blacklist já, né? E às vezes até esse feedback que o comercial passa para o marketing também precisa estar muito alinhado, né? Porque às vezes o comercial passa esse feedback para o marketing de que tá desqualificado, mas às vezes não, às vezes ele só precisa ser um pouquinho mais bem trabalhado, né? E para isso tudo que vocês falaram, é importante que o vendedor ele tenha uma organização para lembrar daquele lead no futuro. Porque ele não tem noção, às vezes, que aquele lead custou caro. Por exemplo, né, lead de venda complexa, como é o nosso caso, né, a gente sabe que o lead é extremamente caro. Um lead que a gente traz para a reunião, ele chega a custar às vezes R$500, tá? Pelo grau de qualificação que precisa. E aí você fez simplesmente deixar de responder R$500 em cima da mesa, assim, e vai largar. E eu acho que é até importante vocês comentarem um pouco mais sobre isso, porque a Fresh é uma das poucas empresas que eu conheço que tem um monte de gatilho de nutrição de lead,
né? Tem um monte de caminhos, de um emaranhado de caminhos, né? E eu acho que praticamente nenhuma empresa tem isso. Então, talvez falar um pouquinho mais sobre o que fez vocês terem esse tipo de controle e talvez como é que vocês fazem o controle. Olha, os gatilhos é tudo sempre muito personalizado para cada cliente, né? Então, a gente não tem um modelo pronto, né? Em que é simplesmente a gente seguir essa regra aqui, né? O caminho das pedras e tudo vai dar certo. A gente precisa efetivamente compreender, né? Porque às vezes o cliente, ele já chega na agência com uma excelente estratégia e com produtos e o objetivo da campanha dele é ser realmente só trabalhar fundo de funil. Às vezes ele já tem até uma equipe interna que já trabalha com topo de funil e etc. Ele precisa realmente de mais conversão e fazer a roda girar mais lá embaixo, né? Então, e existem casos em que não. Existem casos que é o contrário, que o cliente chega na agência querendo só chutar a bola pro gol, só pegando o lead que tá na fase de decisão mesmo. E aí, o Rude, né, que atende praticamente todos os nossos clientes na agência, o Rude, se ele não tá envolvido, ele tem um pezinho ali, né? Tá sempre cuidando muito dos clientes. E aí, esse cuidado especial de que você tem com os clientes, que é onde você consegue identificar e falar, olha, não é só daqui para cá, tá? Aqui a gente vai ter que desenvolver uma linha de comunicação, entender exatamente quais são todas as etapas e realmente desenhar o funil ali junto com o cliente, que muitas vezes o comercial não sabe nem o que é um funil de vendas, Fê. Não, inclusive assim, a gente tava falando um pouquinho antes que fazer marketing digital tá caro, né? O lead tá caro. Mas tá caro porque todo mundo quer esse lead de fundo de funil. Exatamente. Que é esse lead que tá pronto para comprar. Obviamente, tá? A gente tem um número limitado de pessoas que estão prontas para comprar aquele serviço ou aquele produto naquele momento. Ou seja, é importante para a gente diminuir o custo do marketing, né? O custo ali de campanha, o custo de aquisição do lead, a gente trabalhar também esses leads que não estão prontos para comprar agora, mas que precisam de um pouco mais de informação para eles comprarem. Então, né, que nem a gente falou, meio de funil. E por que não, né? Se você já trabalhou o meio, trabalhar um pouco do topo também. E o custo de aquisição do lead está muito relacionado a isso, porque, vamos lá, pegando ponto que eu falei no início, né, que muitas vezes o melhor dos cenários é você vender organicamente, né, porque aí a venda é muito mais sincera, muito mais honesta, o processo, né, é muito mais transparente, não é honesta a palavra, é muito mais transparente, né, para a pessoa. Mas, eu estava falando da estratégia, seguindo a linha, né, de melhor dos cenários de que você reduz o custo de aquisição de lead é quando você está vendendo organicamente, né, mas para isso você tem que provar para o algoritmo do Google que você é relevante, e isso não acontece da noite pro dia. Eu quero alcançar mais pessoas e vender pelas redes sociais. Para alcançar organicamente as pessoas sem pagar, você também vai ter que, né, de tempo para criar estratégias e engajar com o teu público. Então, a gente acaba recorrendo de novo ao ponto que a gente falou do tráfego pago. E muitas vezes o custo do lead se torna tão caro, Fê, porque lei do mercado, oferta e procura. Se estão todas as pessoas, todos os seus concorrentes estão trabalhando rede de pesquisa do Google com a mesma segmentação, as mesmas palavras e a mesma segmentação em redes sociais, o custo vai ficar cada vez mais alto. Aí, claro, faz parte do papel da agência também identificar quais são os canais em que o teu público está presente e que não tem tantos concorrentes assim. E daí o teu custo de aquisição de leads ali vai ser um pouco menor, né? Exatamente. Exato. E falando da mentalidade, que eu tinha puxado o assunto, o que eu vejo muito de defeito no vendedor, tá? É a questão da mentalidade. Tava conversando com uma empresa, espero que a empresa não assista o podcast até agora, né? Porque vai se identificar. Mas o que aconteceu na empresa? Fevereiro sempre é ruim. Fevereiro, sabe como é que é? Carnaval, o ano só acontece, começa depois do carnaval. Gente, você só recebe o que você prega, tá? Se você começa a pregar que isso acontece, é o que vai acontecer aí, não é lei da atração nem nada, você pode acreditar ou não, mas assim, o que a gente está jogando para fora é o que a gente vai receber, porque a gente acaba ficando um pouco mais treinado a visualizar aquilo. Se a gente sabe, vamos fazer uma mudança de mentalidade, convido vocês aqui. Se a gente fala, olha só, fevereiro sempre é ruim, o que começa a passar na nossa cabeça? Não adianta fazer nada, porque fevereiro vai ser ruim. Tá fora do meu controle, não é isso que parece? Sim. Agora, se a gente fala o seguinte, fevereiro sempre é ruim. Sabendo disso, eu sei que eu tenho que fazer o dobro de esforço para eu conseguir o mesmo resultado. Então, é uma mudança de pensamento. O ser humano, ele é muito bom em dar desculpa. Então, ele fala assim, olha,
Ah, eu não vendi esse mês, mas é porque a meta estava muito alta, mas é porque eu tive um problema, é porque meu cliente não me atendeu, é porque, poxa, aquele cliente que ia comprar não comprou. Não. Puxa a responsabilidade para si. Você precisa tirar um pouco dessa mentalidade de que as coisas não estão ao seu alcance e você começa a puxar, né, bater no peito e falar assim, olha, como é que eu faço para resolver esses problemas que eu tenho? Se o mês de fevereiro é ruim, eu preciso fazer o dobro de esforço, tá? Se eu sei que tem menos dias úteis, eu sei que eu vou ter que fazer mais vendas naqueles dias que são úteis para eu poder bater a meta. Ou então, como no meu caso, poxa, eu estou viajando demais. Toda quinta e sexta praticamente eu estou viajando para atender cliente fora. Sabendo disso, eu estou trabalhando no sábado, né? Então, assim, uma coisa é identificar o problema. Outra coisa é ficar apoiado naquele problema, achando que a situação vai ser sempre daquele jeito. Agora, a gente precisa, né, procurar aquele problema, identificar ele, mas se direcionar para uma solução. E isso faz total diferença. Essa situação que faz diferença. Gente, desculpa, eu vou fazer uma piadinha aqui. Eu tô todo Pablo Marçal aqui, né? Falando uma parada de coach. Eu precisava fazer isso, porque eu assisti TikTok demais esses dias. Ó, palmas pra mim. Ai, meu Deus. Ah, gente. Eu vi muita parada do Pablo Marçal esses dias aí. Tô com isso na cabeça. Pare de ver isso, cara, por favor. Não, bom, e ainda falando sobre estratégias de alinhamento, né, entre os times comerciais e times de venda, muitas vezes lá na agência a gente acaba saindo um pouquinho do nosso papel para tentar entender um pouco melhor do papel do nosso cliente, como é o processo de vendas dele. Uma coisa é nós, como agência de marketing, sentamos com o nosso cliente, sentamos com o time comercial e ele fala pra gente como é que é o processo dele, etc. Outra coisa é você ver isso na prática. Aí nós chegamos a um tema aí que eu quero que você evolua um pouco pra gente, que é o cliente oculto. Né? Em muitos casos, lá na agência, nós fazemos o cliente oculto para entender como é que é o processo de vendas, quais argumentos a equipe de vendas traz. Às vezes, ali a gente identifica algumas falhas no processo de vendas da equipe comercial, mas muitas vezes isso é fundamental para a gente entender como é que acontece o processo de vendas lá na empresa, certo? A maior parte das vezes, tá, que dentro do nosso processo de vendas aqui da empresa, da consultoria, a gente costuma fazer um cliente oculto, um mini cliente oculto, tá, antes da gente ir lá fazer efetivamente a qualificação do cliente. Tá? Então entenda assim que praticamente todo mês nós estamos fazendo cliente oculto nos potenciais clientes novos. E o que a gente percebe? Que existem duas falhas hoje dentro do processo comercial das empresas. Desculpa, Fê, rapidinho. Não, beleza. O que é um cliente oculto? Ah, tá, cliente oculto. Vamos lá. Então, assim, cliente oculto, primeiro, é quando a gente testa o processo comercial da empresa se passando por um cliente. Então, assim, a gente faz isso para entender como o potencial cliente está sendo tratado ali dentro daquela empresa. Então, isso pode ser tanto uma visita física numa loja, né, se passando por um cliente, assim como pode ser, né, um contato via outras fontes de aquisição. Então, por exemplo, eu me implanto como um lead do marketing, me implanto ali como uma conversa de WhatsApp para entender como na prática aquele cliente está sendo tratado. Então, o que a gente geralmente faz é o seguinte, tem um potencial cliente meu lá, por exemplo, uma loja de material de construção. Então, eu entro em contato pelo WhatsApp, me passando por um cliente, para ver como eu sou tratado. E assim, o nosso achado, né, a nossa conclusão a partir disso, é entender que a gente tem duas etapas que existem problemas. Fora, obviamente, né, a abordagem de vendas, que geralmente precisa ser melhorado, né, o copy aí no caso do marketing, mas a gente tem duas etapas que tem problemas. Primeira etapa de qualificação. Eu já assumo que um lead que não demonstra muito interesse já não é um lead qualificado. Essa é a primeira coisa que costuma acontecer. Porém, a gente já sabe ali que a gente precisa talvez dar um pouco mais de atenção àquele potencial lead, porque talvez ele só não esteja na etapa correta de compra, mas ele vai conseguir amadurecer e chegar na etapa correta de compra se o vendedor tratar ele da maneira certa. Esse é o primeiro ponto que a gente percebe. Segundo ponto que a gente percebe, uma vez que a gente faz a proposta para um cliente, ele precisa receber um acompanhamento. Então, muitas vezes, eu faço lá 10 orçamentos na semana e eu não cobro esses orçamentos diariamente ou a cada 2 dias, independente de qual que é a regra dentro da empresa. A gente precisa sempre ter noção, né, e a gente precisa ter isso formalizado, quais são aqueles clientes que eu fiz a proposta e quando que eu preciso entrar em contato com eles novamente. Porque o que acontece? Imagina só, eu fiz todo um esforço, né? Eu peguei aquele cliente, veio através do marketing, já teve um custo de tempo e de dinheiro, logicamente, daquele vendedor
que fez todo o processo de qualificação, conversou com aquele cliente, entendeu o que ele precisava, fez uma apresentação, fez o orçamento. E aí, assim, não vai ser cobrado o orçamento? Justamente quando está na etapa de finalização das vendas? Isso é o que a gente chama lá no comercial de deixar o dinheiro em cima da mesa. Porque, literalmente, o dinheiro está em cima da mesa, pronto para fechamento, pronto para a gente pegar aquele dinheiro, e a gente simplesmente larga. Esquece de fazer o follow-up. Esquece, né, de entrar em contato com aquele cliente. E é fácil, eu falo isso para todos os meus vendedores, para todas as pessoas que fazem treinamento comigo, é fácil a gente lembrar quando a gente tem 1 lead, 2 leads entrando por semana. Mas e quando a gente tem 20 leads entrando por dia? 30 leads entrando por dia? Eu vou lembrar disso? Então, assim, eu preciso de algum tipo de ferramenta. Então, pode ser um CRM, que é um software de relacionamento com o cliente, um software que faz toda essa gestão para você, ou pode ser uma planilha do Excel. Eu não sou super defensor de, assim, tem que usar um CRM. O ideal seria utilizar, mas o CRM não é para todas as equipes. Existe um processo de adaptação. Por isso, o importante é que você faça. Não precisa fazer da maneira perfeita. Faça numa planilha, faça anotado na tua agenda, faça num CRM, mas faça. Aí a gente entra num ponto sobre as ferramentas e tecnologias que são utilizadas nesse processo para facilitar a comunicação entre as equipes, para que principalmente o time de marketing consiga compartilhar dados preciosos com o time de vendas para que as vendas aconteçam. A gente já falou aqui, a gente sabe que o acompanhamento inadequado, né, dos leads é um dos motivos pelo quais as empresas não vendem. Que ferramentas que são utilizadas para ter um acompanhamento adequado desses leads hoje? Cara, eu sou um defensor do CRM, mas eu concordo que... Briguem! Eu concordo que ele não Qual funciona... Qual CRM? Qual pagar mais pra nós aí? Vamos lá, patrocínio para os próximos aí. Mas eu concordo que ele não serve para todas as equipes também. Nesse quesito, eu estou muito alinhado com o Fê, de que tem que ser feito, né, independente de como isso é feito, mas antes de tudo, antes de você querer partir para alguma ferramenta, algum acompanhamento, você precisa desenvolver um processo fora disso tudo. Você tendo um processo bem definido, aí sim você vai conseguir identificar qual ferramenta vai te atender melhor para esse processo que você tem, né? Então, eu acho que primeira de tudo assim é processo de vendas, ter alinhamento de script de vendas entre comercial e marketing. E depois disso tudo, você consegue definir, né, a melhor ferramenta. Tem muitas aí que fazem muito do esforço ali automatizado, né? Então, facilita bastante também a própria produtividade da equipe. Mas você precisa identificar o que vai, né, ser mais efetivo para as tuas dores, né? Só para deixar claro, né, na Fresh a gente não tem esse costume de forçar o cliente a contratar uma ferramenta específica que a gente precisa dela para trabalhar bem. Pelo contrário, né, a gente tenta entender a cultura da empresa e qual ferramenta ela usa hoje, e às vezes as ferramentas, o CRM que ela utiliza, já tem as funcionalidades que a gente precisa para fazer o acompanhamento adequado, né? Existem CRMs como Pipedrive, Lead Lovers, mais conhecido no nosso segmento RD Station, né? Mas a gente não gosta de forçar os clientes tem essa condição e eles precisam fazer isso. Mas um ponto importante aí que eu vou defender, assim como o uso do CRM também, é que através do CRM a gente consegue utilizar ali algumas técnicas que são chamadas de lead scoring, né? Que você vai atribuindo uma pontuação para o lead conforme ele vai avançando no funil, correto? Sim. Se você é dono de CRM, teu CRM não foi citado, é só você fazer uma doação. Deixar o QR Code aqui. Deixar o QR Code aqui para vocês que querem ajudar o programa. Gente, eu acho que baseado nisso que vocês estão falando, tá? É importante, primeiro, a gente falar assim que uma das quebras de paradigma, né? Uma das quebras de mentalidade que a gente veio aqui para trazer é a quebra de paradigma de que o marketing e as vendas são inimigos. Tá? Eles não são inimigos. Mas geralmente a mentalidade o marketing, eu não consegui fazer meu trabalho porque eu passo o lead para o vendedor e o vendedor não fecha. E o vendedor, ele fala assim, eu não consigo fazer o meu trabalho porque o marketing chega lá também e tá me dando qualquer tipo de lead, né? Tá dando um lead desqualificado. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter uma comunicação é o fato da gente, efetivamente, a gente cortar essa mentalidade, tá? Cortando essa mentalidade, a gente começa a ter uma comunicação entre as duas partes. Pô, Rudy, o que tá acontecendo? Tá vindo um lead para mim aqui, que o lead, ele tá muito, assim, ele não tá muito
não tá muito fundo de funil. Ele não tá muito preocupado, não tá muito pronto para comprar. A gente pode fazer alguma coisa a respeito disso? E aí, assim, o marketing começa a trabalhar a respeito disso. E aí, assim, a gente, de novo, não é defensor de nenhuma ferramenta, tá? Mas, assim, eu acho importante que essa integração entre o marketing e o comercial, ela não só aconteça do fato de a gente ter uma integração entre a equipe conversar, mas que a gente consiga, através da ferramenta, também facilitar essa comunicação. E hoje, o maior problema, na minha opinião, é que a gente não tem uma conexão boa, não tem uma integração boa entre CRM e o software que o marketing utiliza. Então, isso, logicamente, se torna também uma dificuldade e fortalece aquela ideia dos silos que você falou, onde uma equipe está fechada aqui e a outra equipe está fechada lá. E a gente não consegue ter conversa. Eu acredito que hoje a gente tem uma ferramenta só, pelo menos que eu conheço, uma ferramenta que tem uma integração boa entre o marketing e as vendas. A questão sobre essa ferramenta é que o CRM não é o melhor CRM que tem no mercado, mas assim, oferece uma integração. Então, muitas vezes, a gente optar por um software que oferece essa integração ajuda também que a gente tenha uma comunicação melhor entre o marketing e as vendas. Como você sinalizou, né? O importante para nós é que essa comunicação esteja estabelecida, né? A cultura do feedback, ela é fundamental. O bom trabalho de marketing e vendas, o resultado acontece quando a gente consegue realmente essa integração entre as equipes. E então você tentar, em primeiro lugar, nas reuniões de imersão com o cliente, entender qual a ferramenta que você usa, como é que vocês trabalham. Cara, se vocês trabalham com planilha, tudo bem. A gente não está falando aqui de um volume absurdo de dados. Claro, o CRM ele é muito bom para quem tem um grande volume de dados e precisa, né, se organizar. Mas se o cliente trabalha com planilha, tudo bem. A gente vamos trabalhar com essa planilha, mas a gente precisa ter etapas constantes de feedback para saber como é que as coisas estão caminhando aí do lado de vocês no comercial, né? De como é que é essa conversa de que você tem recorrente com o time comercial dos clientes na agência? Cara, eu tenho alguns clientes que utilizam planilhas ainda, e o ponto fundamental é esse acompanhamento, né? A gente sempre busca ter um acompanhamento ali, pelo menos, cara, semanalmente, para conferir, né, o andamento desses leads que foram entrando e principalmente de onde esses leads vieram, né? Então, entendendo isso, a gente consegue ver, a campanha ali do Instagram conseguiu trazer os leads mais qualificados. A gente já sabe que o marketing precisa focar mais nisso, que é onde está trazendo mais resultados, e pensar em outras estratégias para os outros canais também, né? Então, geralmente ali, na maioria dos clientes que eu atendo hoje, a gente acaba utilizando estratégias ali mais multicanal também, e a gente consegue, através desse alinhamento constante, entender muito a fundo essa qualificação e aonde a gente precisa melhorar, né? E aí, qual que é o papel do marketing? É trazer esses dados, não só da campanha, mas dados de experiência do usuário no site e tal, que é aquilo que o Fê falou também anteriormente, que são essas métricas ali da metade ali do triângulo, né? Então, através desse feedback que a gente recebe dos leads ali, a gente consegue entender, a gente consegue melhorar aqui essa taxa de conversão desse anúncio, por exemplo. Ou a taxa de cliques desse anúncio está muito baixa, vamos trabalhar outra copy. Esse aqui está dando certo, vamos, né, aumentar ali o investimento para tentar trazer um retorno mais a curto prazo. Então, essa integração é fundamental e esse acompanhamento próximo faz com que a gente ganhe tempo também e agilidade nas coisas que a gente precisa melhorar, né? Então, o marketing nunca vai ser 100% assertivo, né? Tem que ser muito bem analisado, né? Porque tem coisas que a gente consegue acertar já de primeira, né? Não, mas assim, eu acho que tudo, tá? A gente sabe que é teste e tentativa e erro. Exatamente. Tá? Então, eu acho que é importante, eu falei brincando aqui, porque assim, é importante que o pessoal do comercial, ele saiba que é tentativa e erro. E assim, muitas vezes, ficou lá 10 anos sem fazer qualquer tipo de trabalho de marketing, e aí um mês ele fica cobrando o marketing, fala assim, mas cara, você não entregou nada de resultado. São 10 anos sem aparecer na internet. E aí você quer que em um mês ele apareça e faça sentido? Exatamente. No episódio passado, a Jé falou algo que foi casa muito com isso, né? Espero que todos aqui tenham visto o primeiro episódio, né? No primeiro episódio... no primeiro episódio, a Jé fala sobre... esse alinhamento e o feedback a gente tem que ter constante, tem que ser muito ágil essa conversa entre o marketing e o comercial para a gente fazer as correções, como o Didi sinalizou, esperar um mês para fazer um ajuste, cara, é muito dinheiro que foi desperdiçado. Jogando então, fora. a Gé, ela deu um exemplo sobre o processo de vendas onde
as ações de marketing digital estavam trabalhando como copy principal o baixo preço. E depois de uma conversa com o cliente, se entende que o comercial dá um feedback dizendo que, cara, preço não é uma objeção nossa. Nossos clientes, eles sabem da qualidade do nosso produto, eles não estão preocupados com o preço, né? Então, assim, imediatamente a gente tem que mudar isso, porque a gente está até denegrindo a imagem do produto do cliente. A gente está falando de preço para um público que não está preocupado com o preço. Ele Falta quer... de elemento, né? Falta de elemento, exatamente. Então, esse é um exemplo básico que eu estou dando aqui, né? Mas imagine quantos problemas de alinhamento que poderiam ser resolvidos se as equipes tivessem uma conexão mais forte. Inclusive, assim, ó, voltando nesse quesito de conexão, eu acho que a pessoa do marketing, né, quem está fazendo a campanha, ela tem que conhecer o processo inteiro para ela ter noção do que acontece. E a pessoa do comercial, ela também tem que ter noção do processo inteiro. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem, onde dentro do próprio comercial, onde existe uma divisão, né, de tarefas ali, uma divisão de processos, existe hoje uma técnica, né, onde a gente tem um SDR, que é um pré-vendas, a pessoa que faz o primeiro atendimento, e a gente tem uma pessoa que é o closer, que faz, né, a segunda parte do atendimento e faz o fechamento. E olha só que interessante, entrou em contato comigo uma pessoa de pré-vendas de uma plataforma aqui, uma plataforma muito grande aqui do Brasil, e aí ela falou assim para mim, eu tava querendo tirar algumas dúvidas, né, com relação à plataforma, para ver se me atendia ou não. E o SDR, não, mas viu, vamos marcar então uma call? Vamos marcar aí uma conversa para você falar com o nosso closer? Ela não entendeu que ela precisava tirar as minhas dúvidas. Passaram para ela o objetivo, que o objetivo dela era marcar uma call. Mas não passaram para ela a situação de que ela precisava entender qual que era a usabilidade do software, que ela precisaria entender o que o software faz para conseguir me transmitir as informações. Porque senão, o que acontece? Ela não vai conseguir elevar o interesse daquele potencial cliente. Então é importante que, assim, tanto que nem a gente falou do pré-vendas, ele saiba o processo completo para ele conseguir explicar para o cliente o que o cliente quer saber, assim como é importante que o marketing também saiba o processo completo para ele não fazer esse tipo de campanha que você citou. Parece que eu tô sempre brigando quando eu falo, né? Acho que minha mulher tem razão. Pô, parece que eu tô sempre brigando. Mas é isso mesmo. E voltando a falar dos testes ali que o marketing precisa fazer, o termômetro é o comercial, né? É quem vai munir o marketing de informações para até utilizar em novos testes ali também, né? O comercial é o primeiro ponto que vai dizer como é que o nosso trabalho de marketing está andando, né? Eles sentem lá. E é legal, assim, a gente falou sobre teste. O comercial também ele é feito de testes, né? A gente falou do marketing que é feito de testes, mas olha só, muitas vezes o que teoricamente, o que pela técnica de vendas, pelo que a gente tem de material, o que deveria ser falado, muitas vezes não é o que funciona. Olha só que fora do comum isso, né? Muitas vezes a gente tem pela técnica de vendas que a gente deveria ter uma copy X, que a gente deveria falar de tal maneira. Chega lá na prática, a gente testa, isso não funciona, isso não concretiza. Então, o comercial também é teste. Então, eu geralmente falo ali para quem faz consultoria comigo, não tenha medo de falar. Não tenha medo de testar coisas diferentes. Porque se a gente não testar coisas diferentes, a gente também não vai saber o que funciona. Exatamente. E a gente precisa, às vezes, pensar fora da caixinha, né? A gente precisa, talvez, assim, testar abordagens diferentes, porque aquela abordagem comum todo mundo faz. Então, a gente precisa, efetivamente, né? Talvez fisgar o cliente através de uma conversa diferenciada. O que eu costumo dizer até para os meus clientes? Olha, não tá... O cliente não está respondendo. Chega para ele e fala assim, só queria te desejar uma boa segunda-feira. E não fala mais nada. Daí o cliente fica assim, tá, mas... Ele só me mandou uma mensagem para desejar uma boa segunda-feira? Tipo, mais nada, não vai falar de compra, não vai falar de nada? Então, eu costumo exercitar, né, e incentivar o exercício da criatividade pra gente chegar no teste do que funciona. Não adianta ficar testando só o óbvio. E às vezes até se a estratégia ela tá funcionando, mas é importante você continuar com os testes, porque às vezes outra estratégia vai funcionar mais.
né? Então tem isso E pode potencializar aquela ação, né? Então, e tem que ter em mente também que o cliente, ele não está num processo de venda só com você, ele está falando com 5 empresas ao mesmo tempo. E todo mundo respondendo da mesma forma. Aí aparece um só desejando um bom dia, já se diferenciou de alguma maneira, e isso pode ser um gatilho para ele já lembrar daquela pessoa quando ele chegar na hora de tomar a decisão. Né? Olha uma coisa que eu faço no processo de vendas, e aí fica de dica para vocês, tá? Olha só, eu geralmente, quando... A primeira etapa do processo de vendas, eu vou visitar o cliente. Sempre visita presencial. Não estou dizendo que é regra, mas eu estou falando que eu faço. Tá? Vou visitar o cliente presencial. Por quê? Porque ninguém faz. Quando todo mundo falou pelo WhatsApp e eu fui presencial, o cara olha e fala... Pô, esse cara veio conversar comigo. Ele liberou um tempo, né, para vir conversar comigo e conhecer a minha empresa e entender a minha situação. Obviamente, isso aumenta a taxa de conversão. Quando eu chego nessa primeira conversa, geralmente o final da conversa é o potencial cliente olhando para mim e falando assim, tá, mas então quanto custo que você está oferecendo? Eu geralmente falo, não estou oferecendo nada, na verdade. Eu vim aqui para entender primeiro se você pode ser meu cliente. Agora eu vou trazer essas informações, aí entendi que pode ser um potencial cliente, vou montar aí um orçamento para você e aí depois eu venho te apresentar. Não, mas quanto mais ou menos custa? Putz, você não tem nem noção. Eu preciso preparar primeiro lá para a tua situação especificamente, e aí eu posso te dizer. Aí a sensação do comprador é, ele veio aqui para bater papo comigo? Ele veio só conversar e ele não vai me falar de preço, não vai me tentar vender para mim, porque o que eu entendo? Eu vendo algo que é complexo. Vendo um projeto de consultoria onde necessita de muita confiança e necessita de um investimento razoável. Então, eu sei que não vai ser decidido numa reunião. Então não tem por que eu tentar acelerar o processo de vendas ali. E eu acredito que o que todo vendedor faz é ele tem pressa de vender naquele primeiro momento porque ele está desesperado para bater a meta. Você pode até estar desesperado. Você só não pode parecer desesperado. Então fazer isso você faz fora do óbvio. Você faz o contrário do que outros vendedores fazem e pode ter certeza que o comprador ele identifica isso. E ele se surpreende com a tua atitude. Então aí começa a ter os diferenciais. O cliente tem que estar... você precisa saber se ele está no momento ideal mesmo de tomar a decisão. Às vezes até o cliente acha que está no momento ideal, mas ele não está. No nosso processo comercial da Fresh, muitas vezes a gente diz para o cliente que ainda não é a hora dele nos contratar. Ele não está com uma equipe comercial bem organizada, ele não tem um funil de vendas bem desenhado, não tem o perfil, o ICP. Claro, a gente ajuda em todo esse processo, mas é preciso que ele lá do lado dele tenha em mente tudo muito bem documentado, um playbook de vendas, quais são as objeções que têm que ser trabalhadas, tem uma ferramenta, vai ter uma ferramenta ou não tem, enfim. Então, muitas vezes o cliente não está preparado. E quando você tenta acelerar essa venda, beleza, você até pode trazer o cliente e aumentar ali a tua receita. Mas o segredo das agências de marketing digital é a retenção de clientes. E o que a gente quer? A gente não quer só vender para aquele cliente para ele ficar conosco por alguns meses. A gente quer construir uma relação que ele fique conosco por muitos anos. E para isso, cara, a gente tem que trazer resultado. E se a parte dele ainda não está pronta, não é a hora e está tudo bem. Sim. Né? E até, pegando no caso da Fresh, né, muitas empresas acabam entrando em contato já sabendo o que querem, né, ou que acham que precisam, né. Então, eu quero post no Instagram, pro meu Instagram ficar bonito. 17 posts por dia no Instagram. Exatamente. É o que eu preciso para vender. Por que você quer isso, sabe? Você viu que ele até aumentou o tom de voz aqui, né? Ele por que você quer isso? Ou, quero fazer tráfego pago. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo. Tá, mas será que isso é necessário para você não é todo mundo, né? Exatamente. Quem falou foi o Pablo Marçal, que falou que o Pablo Marçal, é tráfego pago que vai fazer você vender. Então, assim, às vezes é um guru que fala para ele e ele chega na agência achando que é aquilo que vai trazer resultado. Exatamente. E, cara, sinceramente, você pode trazer, claro, as experiências que você já teve, você fez teste AB e sabe que funciona ou que não funciona, tudo bem. Mas muitas vezes a gente só vai saber essa resposta quando termina um planejamento, que é onde você estuda tudo que o cliente tem, faz um diagnóstico digital dele, quando você faz o benchmark e analisa todos os concorrentes dele, quando você constrói as personas deles e tem a compreensão de todas as dores, e daí sim você vai entender exatamente quais são os canais e estratégias. E nesses momentos de planejamento, às vezes a gente já fechou uma campanha que
sei lá, só tráfego pago, mas chegamos lá na etapa de planejamento sabendo que, cara, precisamos muito construir um funil de vendas e trabalhar a nutrição de leads, e a gente vai ter que desenvolver uma série de conteúdos para aquecer os leads e jogar para o comercial, chutar a bola pro gol. E é legal que a gente falou sobre o que funciona, né? Então, assim, a gente precisa entender que o que funciona não é algo imutável, tá? Então, talvez o que a gente coloca para funcionar no início lá do atendimento com a empresa, beleza, a gente faz os testes e começa a funcionar. Mas aquilo que está funcionando não é o que vai funcionar para sempre. Pra sempre. Então, muitas vezes eu vejo reclamação com relação à agência. Poxa, o lead começou a ficar caro, a conversão começou a diminuir. Mas claro, porque assim, o que funcionava não é o que vai continuar funcionando para sempre. E eu falo a mesma coisa do comercial. A maneira que a gente faz a apresentação, a maneira do nosso processo de vendas, ela também precisa evoluir. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que a gente precisa sempre estar fazendo esses testes para ir identificando maneiras melhores de atrair o cliente. E, inclusive, cara, eu gosto muito de citar, tem o Érico Rocha lá, né? Eu tô aqui só citando os gurus só hoje, né? Então, vamos falar assim, ó. Eu acho muito legal porque ele fez Ele é o cara que mais, sei lá, fez anúncio pra caramba já, né? Então, assim, ele já tentou de tudo. Agora, um dos últimos anúncios dele era assim, começava o anúncio, você é de virgem? Então você tá no lugar certo. O começo do anúncio dele era esse. E assim, por quê? Porque ele tentou de tudo já, todo mundo já tá careca de saber o que ele vende. E assim, a pessoa começa a assistir o anúncio dele e para. Aí ele começou a inovar, de falar um monte de coisa no início, e ele percebeu que começou a funcionar. Se acha que algum estrategista digital iria pensar, olha, a gente deve começar um anúncio falando sobre signos? Não. Mas assim, ele testou, talvez teve a ideia um dia e funcionou. Então, a gente precisa ter coragem de testar. Por que isso, Fê? Porque é exatamente o ponto que você falou. Tudo que a gente almeja conquistar junto com o cliente na agência é desenvolver a fórmula do sucesso dele. É descobrir exatamente qual ação, em qual canal, com qual copy, em qual horário, para qual pessoa que vai trazer as conversões. E quando a gente chega nessa fórmula, é lindo, é maravilhoso. Mas as fórmulas expiram. E às vezes uma empresa chega na agência querendo que a gente aplique a fórmula dela. E a gente aplica a fórmula dela e não dá resultado. Porque essa fórmula expirou. E por que as fórmulas expiram? Porque, principalmente a internet, ela é muito dinâmica. A jornada de compra do consumidor, ela muda com muita frequência. E pensando nisso, tá todo mundo fazendo anúncio no Instagram, certo? O custo de aquisição do lead é alto. E com todo mundo trabalhando e fazendo, as pessoas estão saturadas de sempre o mesmo conteúdo, sempre a mesma forma de vender. E daí o Érico Rocha entra com uma estratégia como essa, é genial. E ele tem realmente muitas coisas que ele faz que é genial, que é quebrar, né, esse processo normal de venda, que a pessoa, você está vendo ali, ninguém entra numa rede social para comprar, né? A pessoa está lá para se entreter de alguma forma, certo? Você tem a atenção das pessoas ali, mas você não tem a intenção realmente dela comprar o teu produto ali. E você precisa despertar esse interesse. Se você for só mais um falando a mesma coisa que está todo mundo falando, a tua taxa de conversão vai ser também equivalente, razoável em relação aos outros, né? Então, quando ele faz isso, ele está chamando a atenção das pessoas de uma maneira diferente. Eu acho isso genial. É por isso que a gente precisa ter coragem para testar. Né? E assim, às vezes muitos clientes falam assim, poxa, tem uma sobrinha minha, tem um sobrinho, tem um primo aqui, que ele trabalha meio com marketing digital. E daí contrata, né, esse sobrinho. E aí percebe que o marketing digital não funcionou. Então é importante, né, a gente contratar alguém que é especializado, alguém que é profissional para fazer esse tipo de trabalho, para que a gente tenha um resultado positivo. Então não adianta a gente ficar aí, talvez você que teve uma experiência ruim com marketing digital, não adianta a gente contratar uma pessoa que não tem experiência, essa pessoa faz e não dá muito certo, ou eu vou fazer sozinho e não dá muito certo, e aí eu desacredito o marketing digital. Na verdade, assim, você não utilizou a ferramenta da maneira apropriada. Então, assim, eu incentivo você aqui que quer ter uma empresa profissionalizada, quer fazer a tua empresa crescer, a trazer bons profissionais para a tua empresa. Então, é importante você contratar uma agência boa e é importante você contratar uma consultoria, no meu caso aí de gestão comercial, também muito boa para realizar o trabalho. Senão, você não vai ter sucesso. Fale pra gente um pouquinho, a gente queria trazer um pouco também desse conhecimento para o nosso público sobre como contratar as pessoas corretas, cara, para um departamento comercial. Qual o perfil que essas
essas pessoas têm que ter? Como é que o empreendedor vai saber realmente quem ele deve trazer para ajudá-lo na venda? Porque grande parte das empresas, os proprietários das empresas são quem vende. E você passar o bastão para alguma outra pessoa ser teu vendedor é um desafio grande, Fê. Como é que você lida com isso? Vamos falar a primeira coisa sobre mentalidade, tá? Uma coisa, para mim, né, pessoalmente, que virou o jogo no ano passado, foi a mentalidade. Eu acho que em 2023, várias pessoas falaram que o ano foi ruim, que o ano foi difícil. Mas, assim, é importante a gente saber que o ano não foi ruim para todo mundo. Tá? Tiveram empresas que cresceram e cresceram muito em 2023. O nosso exemplo é que a gente cresceu 70% em 2023. Isso, a gente só não cresceu 100%, Rudy, porque eu demorei para começar. Eu demorei para mudar a mentalidade. Então, assim, a gente começou efetivamente a ter mais resultado na empresa a partir de maio. Imagina se a gente tivesse começado em janeiro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente guarda ações que a gente sabe que a gente precisa fazer e a gente não faz porque vai gastar dinheiro. Sim. A gente não faz porque, poxa, eu vou segurar um pouco aqui. Ou às vezes tá até um pouco acomodado também, né? Tá acomodado. E a gente fala assim, não, deixa para depois, deixa para depois. Então eu te convido a pensar quantas coisas que você tem para fazer, que você sabe que seria importante fazer dentro da tua empresa e você tá deixando para depois. Então muitas vezes o ano de 2023, ele foi ruim para você porque você não fez o que precisava ser feito. Né? E eu vou te dar um exemplo assim de quebrança de mentalidade, Rudy, que eu tive, e aí talvez pode ser algo que você tinha também. Tá? Historicamente, eu sou uma pessoa que gosta muito de praia, tá? E aí, assim, de janeiro a março, eu aproveitava muito o verão. Então, às vezes, dava uma sexta-feirazinha, eu colava na praia. Ah, mas eu tô trabalhando de home office lá na praia, eu tô fazendo as atividades lá na praia. Então, no ano passado, né, de janeiro a março, quantas vezes, e eu não tenho vergonha de falar, né? Quantas vezes, sexta-feira eu tava na praia, segunda-feira eu tava na praia, tá? Então, assim, emendava um pouquinho ali do final de semana. E isso aí não ficava tão claro pra mim. Na verdade, ficava claro o quanto isso me atrapalhava. Mas, ao mesmo tempo que me atrapalhava, era uma coisa que eu não queria deixar de fazer, porque isso me dava qualidade de vida. Então, é muito interessante como a gente tem coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer e a gente não faz porque, poxa, tá bom assim pra mim, eu tô tendo uma qualidade de vida, ai, tá gostoso tocar a minha vida desse jeito. Só que olha só, enquanto a gente tem uma empresa jovem, não vou falar de pessoas jovens, vou falar de empresas jovens. Se a gente tá com uma empresa jovem, é como se fosse uma arvorezinha que ela tá começando a criar, né? Ela tá começando a subir. E se a gente começa a ter um fruto ou outro dentro daquela árvore, e a gente começa a tirar esses frutos, logo a gente não vai ter fruto nenhum. Né? Então a gente tem que saber que no início da empresa, principalmente, a gente precisa dar muita força para a empresa crescer e só depois a gente vai tirar. Então é importante sim que a gente tenha essa quebra de mentalidade de entender o que a gente está deixando de fazer dentro da empresa e que comece a fazer. Porque a gente não está na empresa para a gente, quanto pessoa, se sentir bem ou para a gente, quanto pessoa, se sentir confortável. A gente está para fazer o que é necessário na empresa para a empresa crescer. Por que eu puxei esse assunto, tá, Gui? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente precisa contratar uma empresa de marketing digital para fazer o nosso marketing, que a gente não faz porque é caro. Sabe o que é caro de verdade? Caro é não vender. Caro é não aumentar o faturamento. Então, o pensamento que a gente precisa ter, a quebra de paradigma é o seguinte: olha, se eu vou pagar R$3.000 por mês para uma agência, tá? E aí eu vou colocar lá mais de orçamento, vou colocar mais 2.000, eu tenho um custo total aí nessa operação de 5.000. O meu pensamento não é caro. Meu pensamento é, para essa operação valer a pena, desses 5.000 que eu vou investir, eu preciso tirar 10, preciso tirar 15, preciso tirar 20 desse esforço. Esse é o pensamento correto, tá? Caro realmente é a gente ficar anos e anos sem resultado. Porque ficar estável na empresa não significa que a gente está realmente estável. Significa que a gente está indo para trás. Porque os nossos concorrentes, eles estão fazendo alguma coisa a respeito disso. Tá? Falei tudo isso, tá? Pra gente poder chegar no ponto ali de contratação. Porque muitas vezes a contratação, Gui, ele é um fato de assim, será que eu devo fazer contratação? E às vezes eu fico segurando essa ideia de fazer contratação por muito tempo e não realizo. E aí a falta de resultado acaba vindo disso. Tanto a contratação de uma empresa terceirizada, né, para fazer um serviço, que acaba sendo uma contratação não é de um funcionário, mas de um departamento, né, de marketing no caso, ou de um auxílio no departamento comercial, mas também a contratação de um funcionário. Então, olha só,
vamos falar sobre contratação que você falou. Primeiro, o que a gente precisa trabalhando dentro do comercial? A gente precisa entender que a gente tem perfis de pessoas. Então, eu gosto de utilizar a análise comportamental da metodologia DISC. Tá? Então, você pode procurar DISC, D-I-S-C, tá? Qual é essa metodologia, e você vai saber um pouquinho mais sobre a metodologia. Mais uma sigla aí pra gente guardar. Mais uma sigla aí. Vamos fazer um glossário ali no... Como vai estar na descrição. Na descrição do vídeo. Fazer um podcast só do glossário, né? Um episódio só do glossário. Então, assim, eu gosto de olhar assim, primeiro fazer esse teste comportamental, primeiro para entender o seguinte: qual é o perfil de pessoa que eu preciso trabalhando no meu comercial? E aí eu tenho um perfil lá, segundo o DISC, sempre é influente, seria o convencional para a gente contratar para o comercial. Então não adianta na contratação eu não fazer o teste comportamental e contratar alguém que não tem o perfil correto. O que vai acontecer se eu não tenho o perfil correto para aquela atividade? É como se eu tivesse o Neymar no meu time e eu escalo ele para jogar no gol. Não vai dar resultado, entende? Qualquer outro goleiro vai ser melhor do que o Neymar. Pode pegar um goleiro de terceira divisão, vai ser melhor que o Neymar no gol. Vocês lá, nesse processo, quando você está ajudando um empreendedor a formar um time comercial, vocês já consideram que esse vendedor tem que ter algum conhecimento de marketing digital? Olha só que legal, tá? Vamos dividir essa pergunta aqui, tá? Com relação ao que a pessoa precisa ter. Então, tem uma máxima na área do RH que significa o seguinte: técnicas, habilidades, experiência pode ser ensinado, entende? Posso colocar ele dentro de um curso, eu posso fazer com que ele treine aqui na própria empresa, à medida que ele vai participando do processo aqui, ele vai ficando mais experiente, certo? Então, assim, a habilidade do marketing digital eu não considero como um pré-requisito, assim como eu não considero técnica de vendas, assim como eu não considero experiência naquela área como um pré-requisito. Uhum. O que eu considero como um pré-requisito? Ter o comportamental correto. Porque o comportamental você não consegue mudar e o comportamental você não consegue ensinar. Então, primeiramente, a gente olha para o comportamental e contrata focado no comportamental. Depois eu faço uma trilha do que aquele vendedor precisa aprender. Vou te dar um exemplo de comportamental, tá? Um dos meus clientes solicitou, né, a contratação de um estoquista. Estoquista, ele tem um perfil muito, né, metódico, muito sistemático, porque ele precisa fazer a organização lá do estoque de modo a não faltar as peças e de modo a ter uma certa organização. Na metodologia DISC, esse perfil é o perfil conformidade. Então, assim, carece para mim contratar qualquer outro tipo de perfil? Não carece. Porque eu vou ter outras dificuldades enormes, né, em seguida com relação àquela pessoa se eu não contratar o perfil correto. E, assim, eu posso simplesmente barrar todas essas dificuldades fazendo o teste comportamental antes da contratação. E aí fica mais um adendo aqui. A gente tem tendência a contratar para a nossa empresa pessoas que têm o mesmo perfil que o gestor que está fazendo a contratação. Por quê? Porque a gente tem a tendência de chegar na entrevista e, vamos lá, identificar como positivos os comportamentos que eu identifico como positivos em mim ou numa sociedade. Ou seja, eu sou comunicativo, né? Pelo que vocês viram aí. Então eu tenho a tendência, talvez, na hora da entrevista, a considerar pessoas comunicativas como mais valiosas do que pessoas menos comunicativas. Só que eu não posso ter aí uma empresa só de pessoas assim, da mesma característica. Cada função exige uma característica específica, tá? Um comportamento específico. Então, voltando ali no ponto que a gente falou, é importante que a gente pense primeiramente no comportamental da pessoa, qual que é a função que ela vai desempenhar. Qual é o perfil que eu preciso para executar aquela função? Segundo, como é que é a relação do gestor com a equipe? Como é que o gestor trata a equipe? Cobra demais? É muito legalzão? O gestor é mais organizado? É mais desorganizado? Trabalhando o perfil correto, eu também entendo que vai ter uma relação boa com o gestor. Então, assim, esse perfil ele precisa se adaptar à função, precisa se adaptar ao gestor e precisa se adaptar ao contexto, né, à cultura da empresa. Então, tudo isso precisa ser explorado na entrevista, na parte comportamental, para eu ter certeza que eu vou ter uma boa contratação. Até porque ver currículo, onde a pessoa mora, as experiências que ela teve, isso aí todo mundo consegue ver, né? Sim. Perfeito, maravilhoso. Isso é ótimo. O nosso público tem muita carência disso, né? Sobre como construir um time comercial adequado, né? Então... Não sei se eu consegui responder a pergunta ou só enrolei? Não, conseguiu. Essa questão da cultura, ela é importante até para as nossas contratações lá na Fresh, né?
A gente preza muito pela cultura também, pelo comportamental da pessoa, porque realmente o restante tudo dá para ensinar, né? Uma tecla que a gente bate bastante lá na agência é que não importa o que façam contigo, né? O que importa é o que você vai fazer com isso, né? Então, a gente trabalha habitualmente com empresas e pessoas que nem sempre estão no seu estado de espírito em paz, vamos dizer assim, né? Então, às vezes a empresa está ali no momento que ela tinha que ter tomado decisões antes, não tomou, agora ela precisa vender, senão ela está prestes a quebrar. Enfim, então, a gente pega, né, muitos clientes que estão estressados já. E a gente não precisa entrar nessa vibe junto com o cliente, né? Ou seja, como a gente vai reagir a isso? Você ouviu algo que você acha que não deveria ter ouvido ali do cliente, tá? E tudo bem, às vezes ele está num momento ruim mesmo, mas a cultura é de se acalme, né? E como você vai lidar com isso? Isso vai definir o teu dia. Se o teu dia vai ser bom ou ruim, é você que escolhe. E pensa assim, com relação a isso, eu sou muito fã da parte comportamental, porque veja só, talvez a pessoa que vai receber essa informação, que vai fazer o contato com o cliente, talvez ela precise ter um perfil um pouco mais passivo, de receber e não ser reativo com relação ao que ela está ouvindo. Agora, se eu pego uma pessoa mais enérgica, como eu, no caso, às vezes eu vou ser reativo ao que eu estou ouvindo. Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para receber esse feedback, mas talvez eu tenha uma pessoa da minha empresa, né, alguém que complemente o meu perfil, que é bom de receber esse feedback e transmitir para mim da melhor forma possível. Assim como eu não posso colocar uma pessoa muito passiva para cobrar resultados da equipe, porque ela não vai conseguir cobrar. Então, veja, cada vaga que a gente tem na empresa, cada tipo de produto que a gente está vendendo, ela exige características específicas. Então, dentro da contratação, assim como a gente faz o cliente ideal e a gente descreve o cliente, para descrever a vaga, também é importante descrever o tipo de pessoa que a gente precisa. E cuidado para não elencar características que você gosta em você, para tentar contratar pessoas. Senão a gente vai ter lá uma fabricazinha, né, de pessoas, fabricazinhas de cópias do gestor. E aí a gente tem aí dentro da empresa uma linha de pensamento apenas, né? Todo mundo concordando com o gestor, um monte de cópias desse gestor. Então é muito comum dentro de uma empresa, por exemplo, cito uma que eu atendo, aonde o gestor é dominante. E boa parte dos gestores são dominantes. Tanto a gestora é dominante, como a gerente, né, que está logo embaixo dela, é dominante. E a tendência que elas têm é de contratar vendedores dominantes. Então, veja só. É o Neymar jogando com o Neymar, jogando com o Neymar. Quem que vai passar a bola para quem? Tipo assim, se o meu melhor... Desculpe aí, gente, vou cometer uma gafe agora. Eu não sei em qual lado que o Neymar joga, mas vamos dizer que seja na ponta esquerda. Não dá pra gente ter 3 pessoas jogando na ponta esquerda. E a pessoa que joga bem na ponta esquerda, ela não vai jogar bem na ponta direita. Isso é natural. Então, é importante a gente pensar isso no processo de contratação. Sensacional, Fê, sensacional. Gente, a gente está chegando agora finalmente ao final desse episódio. Quero deixar em primeiro lugar o agradecimento, Fê, obrigado por vir aqui participar e falar para o nosso público sobre a importância do comercial nesse processo todo, né? O nosso objetivo mesmo aqui é de promover a paz entre os departamentos, né? Então, eu até gostaria a gente espera, né, que com esse conhecimento, né, encoraje você dentro da sua empresa, onde quer que você trabalhe, se você trabalha no marketing, que você faça um pouquinho mais do que só o marketing, tentar entender o lado do comercial também. Você que trabalha no comercial também tenta se antecipar e entrar lá na frente, ver como é que está o trabalho do marketing lá. Uma boa agência nunca vai achar isso ruim. Uma boa agência vai enxergar isso com bons olhos para que a gente possa acertar. Porque uma boa agência quer reter o cliente e a retenção só acontece quando tem resultado, né? E daí eu gostaria de ouvir de vocês uma mensagem final, né? Eu tô aqui com o Di, representando o time de marketing digital. Eu tô com o Felipe Macanhão, representando o comercial. Eu queria ouvir uma mensagem de paz de vocês agora. Eu acho que o ponto principal aqui é você entender que o mais importante é a comunicação. Quando a gente não tem comunicação, e não é só com um time, mas quando a gente não tem uma comunicação com uma pessoa, a gente tem tendência a criar informações, né, e situações contrárias com relação àquela pessoa. A gente tem tendência a interpretar a atitude daquela pessoa de uma maneira errada. Então, veja só, tem o comercial ele não tem treta só com o marketing, né? Ele tem treta com o financeiro também. Então, o financeiro não está me ajudando a vender
ele não está dando crédito para o cliente. Eu já fechei a venda, mas o financeiro não deu crédito. Então, o que acontece muito assim, a falta de comunicação nesse sentido, ela faz com que a gente comece a odiar o outro departamento sem entender o lado dele. Então, eu dei o exemplo do financeiro, mas é o mesmo exemplo com relação ao marketing. Se eu não alinho com o marketing, se eu não tenho uma comunicação estreita, eu sempre vou achar que o marketing é meu inimigo. Quando eu posso passar para ele as noções do que está acontecendo ali e das minhas dificuldades, e obviamente ele vai ter a vontade de ajudar, porque o resultado, né, é o resultado para os dois, né? O indicador importante, né, o objetivo, é o mesmo objetivo para os dois. Mas tem que ter comunicação. E a gente tem que incentivar que não exista uma departamentalização dentro da empresa, aonde a gente fique com os dois setores extremamente separados. Os silos, né? Os silos. Exatamente. Bom, a comunicação ela é fundamental em toda a relação, né? E eu acho que assim, deve haver a paz, né, entre o marketing e o comercial, mas eu acho que as discordâncias são fundamentais. Eu acho que tem que ter paz, mas espera aí também. Nem tanto. Não Nem tanto. Eu acho que as discordâncias são fundamentais porque é um sinal de que tá rolando uma importância ali. É aquela questão que você falou, é o mesmo objetivo, cara. Então. Mas são visões diferentes, né? Se um perde, todo mundo perde. É uma relação que só vai caminhar bem se os dois realmente se jogarem como um time. E um time não precisa sempre concordar um com o outro o tempo todo. Divergências vão acontecer e isso é bom. Mas a comunicação é no sentido da gente conseguir conversar sobre essas divergências, né? Exatamente. E não da gente assumir que essa divergência é uma briga. Ela não é um fato assim, vamos entender as duas visões para a gente conseguir se entender no final e criar um produto, né? Criar aí uma estratégia muito mais completa. Exatamente. Se colocar no lugar do outro ali também, entender os processos, né? E conseguir conversar da melhor forma, né? Porque também se o marketing falar as coisas pro comercial e o comercial só aceitar também ou vice-versa, é sinal que um dos lados ali não está se importando tanto. Né? Então, acho que é pensar fora da caixa, né? Ambos os departamentos ali, e trabalhar em conjunto aí também com essas divergências, né? Maravilha. Falou bem falado, hein? Olha aí, eu guardei isso pro final. Guardou melhor pro final. Gostei. Maravilha, gente. Então, muito obrigado. Encerramos aqui nosso episódio. Alguém quer fazer alguma consideração final sobre o tema? Não, pô, nem abre pra mim, que senão já vai dar uma meia hora já de fala, pô. Eu queria agradecer primeiro você, Gui, pelo convite. E, né, principalmente aí por você, Fê, por participar aí conosco, trazer toda a sua visão, seu conhecimento aí também. Esperamos que seja, por não brigar ainda, esperamos que seja o primeiro de muitos aí. Eu tô meio, acho que eu dormi pouco, daí você fica meio bobo, né? Eu ia falar assim, obrigado minha mãe, meu pai e tudo. Beijo pra Xuxa. Xuxa. Beijo pra Xuxa e tudo. A gente fica meio bobo quando tá cansado, né? Mas eu acho que é isso mesmo. É importante, tá? Assim, uma coisa que eu iria falar, é importante a gente sempre buscar mais conhecimento. Porque a gente é muito refém da mentalidade que a gente tem hoje e da situação que a gente tem hoje. Então, isso é muito importante. Se a gente tem um resultado X hoje, a gente tem porque a gente é refém do que a gente tem de mentalidade de conhecimento. Para você mover para frente, a primeira mudança tem que acontecer na cabeça. Então, a gente precisa buscar mais conhecimento, entender mais sobre o assunto, para que a gente consiga materializar o nosso objetivo. E não digo materializar de maneira mística, tá? Materializar realmente da gente conseguir construir um futuro melhor baseado no conhecimento que a gente adquiriu também. Sensacional. Então, parabéns pelo podcast por estar divulgando, né, isso.